Caramba! Não, vai começar a aparecer as pessoas. Eu fico entusiasmada em ver como vocês Vira um pouquinho mais ainda, ó. Um pouquinho para vocês? Aê, só para dar onda. Deixa eu ver, ó, tá avisando aqui. Eu acho que tinha que... Demora, o pessoal tá reclamando que o Facebook tá censurando. Tem que demorar um pouquinho, tem que virar um pouquinho mais para aparecer o ombro dela. Tá demorando tudo, cara. Tá aqui, ó. Tá um diabo. Deixa eu tá o Não, diabo. Por isso que tem que entrar um pouquinho mais, sabe, cedo. Você entrou na hora Eu certa. tava fora do ar hoje de manhã. Um pouquinho mais ainda. Ih, já tá ao vivo, 3 pessoas. Olha. Tá vendo? Falando besteira do diabo. Podia ter ido no jato fazer um corte. Da peruca. Deixa eu colocar mais pessoas aqui. 5, deixa as pessoas. Deixa eu desligar aqui. Então, é isso que eu fico olhando lá, aquele coitado. Deixa eu dar um delay aqui. Com ideias, ele fica ali esperando. Salve, salve, Rogério Catelli. Boa noite, amor pelo Brasil. Deixa eu ver só o som aqui, se tá tudo ok. Aqui, ó. Microfone. Aqui, não. O som tá tudo ok. Esse aqui é o meu? Não adianta. Não vai resolver nada. Tá tudo ok o som, vamos lá. Maravilha. Tá tudo ok. Boa noite para vocês, estamos ainda na câmera, eu e a Ana. A Rosana Rodrigues está mandando a mensagem aqui, ó. A Rosana. Valeu, Rosana! Oi, Rosana! Marcela, a equipe do Amor pelo Brasil, Ana, quem tiver aí, o Adriano, vamos compartilhando em grupos, fazendo favor, no grupos, WhatsApp. Deixa eu colocar uma quantidade legal aqui, deixa eu só botar aqui. Um armário, ele dá pra descrever, né? Faz uma... Olha lá, tá igualzinho aquelas coisas de você escrever lá. Como é que é o nome? Ó, o pessoal tá chegando aqui. A lousa. Tem uma lousa aqui com a lousa. É a lousa que eu precisava. Deixa eu ver aqui. Essa que mais água, Vinalba, que tá ali é minha, não é ou não? Não, né? Putz, não sei. Essa aqui eu não lembro, não. Acho que é a sua. É minha, manda pra cá. Eu não lembro. Vai secar. Vamos lá, deixa eu ver assim. Deixa eu colocar só no cadê? Aqui, ó. Compartilhar. Eu falei pra Ana que eu vou botar no ativista. Cadê? Nossa, olha lá como congelou. Fazendo assim no olho. Não, mas é. Opa, impulsionamento não. Você falou? Compartilhar. É fácil, agora tá fácil. Uma empresa jornalística. Eu aprendi muito marketing, né, em um ano aqui, estudando dentro dessas coisas aqui. Vamos lá, mas enfim, vamos atrasar o povo. Já tem 13 pessoas. Boa noite, amor pelo Brasil. A Rosana aqui já mandou uma mensagem. Boa noite para vocês, estamos aqui ainda na câmera, eu e a Ana. Rogério Catelli, salve, salve. Rosana Silva de Santa Catarina. Acabamos de sair da câmera. Dona Neuza tá, eu apoio a Escola Sem Partido, tá? A gente estava na câmera aqui de São Paulo, o Fernando Holliday, do MBL, colocou o projeto, ficou um ano sentado com a bunda em cima, né? E ontem o Direito a São Paulo deu uma pressionada e hoje tentaram botar para votar, deixaram para amanhã, né? Ou seja, dia 7 de dezembro, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Boa noite, Valentines. Enfim, essas coisas aqui. Conforme informado, Dona Neuza. Olá, salve, boa noite. Silene Carvalho. Boa noite, Brasil. Aí vocês estão perguntando, quem é essas moças? Quem são essas moças, né? Vocês lembram da Judith Butler? Que veio aqui em Congonhas, veio aqui passar uma semana, teve boneco queimado na segunda-feira, né? Segunda-feira, terça-feira, foi quarta-feira que ela foi embora, né? Quarta ou foi quinta? Mas sexta. Passaram uma semana aqui, vocês lembram que 2 pessoas botaram ela para correr e ficou meio tumultuado, meio obscuro. O que aconteceu? Falaram que ela foi agredida. Na foto, no vídeo, tem a Silene Carvalho discutindo, não era a Judith Butler no começo, era a esposa dela. Depois a Dona Neuza falando um monte. E a Silene Carvalho foi atacada pela mídia. Falaram que ela agrediu a Judith Butler, mas não contaram a versão que ela tomou café, que ela tomou porrada, que ela teve que ir para a delegacia. E aí hoje a gente trouxe ela aqui para trazer a versão dela, né? Como toda história tem uma reconstituição pelo início, né? Quem começa? Dona Neuza, a Silene Carvalho explica o que aconteceu mesmo naquele dia. A Silene, né, melhor. A Silene. Interpreta. Então, nós descobrimos o voo dela, a ponte aérea São Paulo-Rio, né? E aí tentamos ver se conseguia juntar um grupo no Rio de Janeiro para fazer uma
recepção calorosa para ela lá no Galeão, no Santos Dumont. Não conseguimos, e aí achou melhor, então, nós mesmos irmos lá e dar um tchau para ela para sempre, né, Renato? Porque realmente a ideologia de gênero não é bem-vinda. E o que aconteceu? Nós fomos em 6 pessoas estavam combinadas, era horário de trabalho, todo mundo trabalhando, mas 6 comprometeram de ir, e 4 compareceram, e 1 atrasou, dificuldade de transporte. Eu furei, porque era muito cedo. Eu furei, eu acordar cedo. Fez uma falta danada, porque ele faria filmagem. Né? E 6 pessoas eram um pouco, mas não quis, preguiçoso, não quis acordar cedo. Eu insisti, mas não teve jeito. E aí, o que aconteceu? Nós fomos pro check-in da Latam, e ficamos ali olhando, aguardando, chegamos 8h30, né? Logo depois chegaram mais 2 pessoas também que ajudaram e muito, mais 2 integrantes do grupo, e nós não sabíamos muito. A preocupação é, será que ela vai chegar, vai fazer o check-in por aqui, vai fazer em outro lugar, vai ter bagagem, não vai? Então resolvemos ficar ali na Latam, e colocamos também 2, a dona Neuza e uma outra amiga nossa também, foi para o hall ali de entrada, onde tem aquela escada rolante. E aí, gente, nós ficamos assim aguardando, levamos uma caixa de televisão, que era onde estavam as placas, as bandeiras do Brasil, no carrinho. E aí, a Neuza foi lá encontrar com essa outra pessoa, e eu fiquei com o Patrick ali no Latam. Daqui a pouco, nós vimos as 2 chegando. Aí, a Judith Butler e a namorada dela. E aí nós chamamos a dona Neuza e essa 4ª pessoa para a gente fazer o ato ali. A intenção era apenas, simplesmente, nós nunca agredimos ninguém. Apesar de eu ter uma vontade louca de esmurrar, nós nunca fizemos isso, nós somos sempre agredidos. Então, ficou combinado que elas passaram por nós, e aí foram para o guichê fazer o check-in, e aí eu falei, né, dona Neuza, a gente combinou que a hora que elas saíssem do check-in, nós iríamos atrás, 2 filmando na frente, e eu e dona Neuza iríamos com a plaquinha na mão. E foi exatamente isso que a gente fez. Eu tentei fazer a tradução, mas você tem um inglês perfeito, o pessoal foi em dúvida. O que a Silene Carvalho falou em inglês para aquela mulher, tudo, a frase? Você lembra direitinho, Silene? Eu lembro que você falou que não é bem-vindo ao Brasil, e depois desenrolou. Eu não lembro bem a sequência, mas foi assim, eu vou pegar esse pedaço que é importante pelo seguinte, as luzes estavam andando, indo para o sentido do hall principal do aeroporto, para subir para o embarque, e aí nós 2 fomos atrás com a plaquinha, e eu chamei Judith Butler. Aí ela virou, a hora que eu falei Judith Butler, ela virou, as 2 viraram. E aí nós falamos, você não é bem-vinda aqui, you are not welcome here. Isso, entendi. Your ideology is not welcome either. E aí a namorada travou o carrinho e falou para Butler, you go, I stay. E a Butler foi. E aí... Ela saiu correndo nessa hora? Que nessa hora não veio, ela foi andando. Ela foi andando, Ela foi andando. E aí ficou naquela do carrinho, eu queria me desvencilhar dela, da figura lá, para continuar atrás da Butler. E aí ela travou o carrinho, então parece que a gente está meio que numa batalha, mas quando eu consegui me desvencilhar, e um detalhe importante é que a hora que elas viraram, e nós falamos que não era bem-vinda, e começou a luta com o carrinho, ela mandou a gente para aquele lugar, né? Ela fuck you, ela falou. Fuck you, né? E aí eu repeti, fuck yourself, né? Quer dizer, quem se ferra é você. E aí continuei, consegui me desvencilhar, e como nós estávamos com uma turminha pequena, aí é a parte que a dona Neuza vai contar, que aí a dona Neuza pegou na cola da namorada e eu fui. E aí, dona Neuza... Aí nessa hora, não tem a gravação, a senhorita lá na frente. Aí todo mundo viu o vídeo da dona Neuza.
tentando pegar a caixa de televisão com a bandeira. Sai daqui, vagabunda! Isso que a Ana e Laura tá rindo, né? Exatamente. Aí vocês viram o vídeo, aí ela, sai daqui, essa vagabunda. Foram pra cima. Conta, eles foram pra tentar puxar mesmo. Quem fez? Foi uma feminista, acho que era uma esquerdista, né? E outra pessoa, né, dona E a Neuza? namorada quis. Não, a namorada, ela quis pegar a caixa, porque quando ela travou o carrinho para a Selene não ir para frente e alcançar a Butler, a caixa caiu. A caixa caiu. Eu estava com a blusa na mão, eu não sabia se segurava a blusa, a caixa, e os cartazes, e segurando a placa e os cartazes. Bem, aí acabou indo para frente e foi aquela discussão ali. Um senhor me acompanhou no xingamento, vamos dizer assim. O rapaz xingou a senhora? Não, a namorada. A namorada, ajudando. E a senhora foi em inglês. Eu só falei um. Foi uma frase, a senhora falou, vai pro inferno, sei lá, que hell. Go to hell, lembra? E o rapaz falou, não, é isso mesmo, sua assassina, sua bandida, né? Porque não achava, né? A Meri tá aqui, a turma pequena e eu morrendo de apanhar, a Silene me chamou, não, deixa pra lá. Ela tá aqui, tá? Vocês lêem aí. Mas aí, na sequência, ela continuou andando e aquela confusão das falas, ela falava inglês, eu não entendo nada, e no xingamento ela foi indo pra frente. Foi num momento, que agora a Selene vai falar, foi o que aconteceu. Mas quando eu vi a cena da Selene ali, eu falei, era a mulher errada que eu estava. Não, porque todo mundo, no dia, não só cortando a Selene, porque elas estavam em ação, e vocês não sabem como que é ativismo e página. Elas estavam em ação, e às vezes a gente tem que dar um respaldo em casa, nas lives, né? Ou seja, já fazer meme, ou bloquear a esquerdista que entra. E nessa hora, a gente viu a dona Neuza, enfim, e aí o pessoal entrou, e o pessoal falando, isso, xinga a Judith Butler. Aí a gente fala, eu tinha que escrever, não, gente, é a namorada dela, não é a Judith Butler. Daqui a pouco, que aí a gente colocou o vídeo, mostra a Silene com um homem no corredor. Aí agora a Silene fala a versão, porque a mídia não falou, a mídia falou que a Judith Butler foi agredida, tá? Não tem boletim de ocorrência da agressão contra a Judith Butler. A mídia mudou, ou seja, falou que ela foi agredida, etc., e não contou a versão da Selene Carvalho, por isso que eu tô aqui trazendo ela, porque a gente tem aquela parte ali, em que a Selene está no corredor, um homem foi para cima de você para agredir? Porque o que aconteceu é nesse deslocamento, onde eu deixei a dona Neuza e continuei atrás da Judith, no clichê da frente, que era da Azul, tinha cupichas delas lá. Tinha uma mulher lá que começou a gritar da própria fila do clichê. E aí falando que a Judith não tinha nada com isso, eu nem me lembro, mas ela falando, ela é uma velhinha, aí já virou coitadinha, né? Um mimimi que eles adoram. E essa mulher saiu igual um jato de lá e veio para cima de mim, e entre eu e a Judith Butler. E o tempo todo eu mantive 1 metro, 1,5 metros de distância da Judith, com a placa, com aquele chifre lá diabólico dela e a cara dela. E a dona Neuza tinha uma plaquinha também. E enquanto isso, eu e a dona Neuza, nós fomos falando para o público que estava ali. Essa mulher aqui, ó, ela quer fazer das nossas crianças um inferno a vida, quer erotizar as crianças. Eles querem fazer uma fábrica de homossexuais nas escolas. E aí a dona Neuza falou do aborto, aí o senhor falou, abortista, assassina, e o coro foi crescendo um pouco. Só que nós não sabíamos que eles tinham tanta gente dele lá. E aí, enquanto eu consegui me desvencilhar dessa mulher, ela veio para cima de mim para pegar a placa, eu acertei a placa de papelão nela, e aí surgiu esse rapaz, não sei de onde, com uma mochila e um skate nas costas, barbudo, aqui no meu ouvido. Você leu o livro dela? Você leu o livro dela? E eu continuei falando com a Judith Butler. Your ideology is dead here. Não é bem-vinda. Sua ideologia está morta aqui no Brasil. E o cara em cima aqui no meu ouvido. E aí eu olhei para ele e falei, eu não precisei ler o livro dela, que ela foi escolhida a pior escritora nos Estados Unidos. Então, não tem necessidade. E ele
Aí ele ficou com raiva, esse inglesinho seu aí de merda, ou alguma coisa assim que ele falou, e era inveja, né? Porque 12 anos lá o seu inglês fica bom. E aí continuei andando, e ele veio para tirar a minha placa. A hora que ele veio para tirar a placa e tirou, eu joguei a perna, empurrei ele para trás, ele meio que tropeçou, catei a placa e continuei. Nesse abaixar e levantar e continuar, veio um outro maluco, não sei aonde, e despejou um café quente aqui em mim. Temos fotos. E aí, o que eu fiz? Graças a Deus, o reflexo é rápido. Eu recuei, agarrei ele aqui pelas costas, por trás. E, gente, foi Deus ali, porque eu ia arremessar esse cara na vitrine, porque aí a gente já estava naquele hall onde acaba as aerolíneas e entram as lojas, é um corredor só mais com estreito, vidros, só né? com loja, isso, blindex, e aí vem o hall. E aí eu ia, nossa, mas eu ia acertar esse caboclo igual uma bola de boliche. Aí alguém aqui no meu subconsciente falou, diminui a força. Vocês estão vendo meu braço aí? Tá, né? São 95 quilos. Isso aqui virou uma força brutal, ainda mais com café quente. Café quente no... Aí eu agarrei para jogar e falou a vozinha, eu reduzi e só deu uma prensa nele na parede. E soltei. E ele saiu lá meio zonzo, a dona Neuza catou ele também, né? Isso. Falando. Você está agredindo mulher, né? Exato. Isso. A Luciana Dutra aqui, parabéns, mulheres guerreiras. Pois é, e aí, gente, aparece uma mulher, que eu também não sei de onde... Isso que vamos deixar bem claro. Porque, assim, depois só foi assassinato de reputações. Que a Silene Carvalho é ativista do PSOL, que fez racismo, que tem vídeo dela, o pessoal não sabe, o vídeo com o Suplicy, a Veja massacrando ela, dando a capivara no UOL, etc., falando que é a conservadora do PSOL. E aí eu falei assim, ô Silene, vamos cortar a sua versão, porque assim, eu conheço a Silene de rua. Sempre as pautas conservadoras ou a pauta pró-Brasil, tá? Então, a gente sabe que ela tentou ser prefeita, mas enfim. Depois disso, assim, a gente vê o vídeo que ela vai atrás do rapaz, aí a dona, né, agredindo a mulher, você vai agredir a mulher? Isso. E o cara foi embora. Aí, e é isso que mostra. Depois vem... E o tempo todo, Renato, uma coisa que eu deixei de falar, as agressões, homofóbico, nós não falamos homofóbico, fascista, o tempo todo. E como a gente pôs isso no neutro, continuou. Então, da hora que eu me desvencilhei da namorada e continuei atrás da Butler, foi uma sequência de agressões, né? E as duas vezes eu me defendi. Eu tenho mania de reagir ou revidar se eu for agredido. Isso é sagrado. Se vocês tiverem algum petista aí assistindo e quiser me pegar, é só me agredir, que aí vai ter confusão. Isso é da minha natureza. Só que ali eram homens, gente. Homens do nada agredindo. Você imagina se segurança te agrediu? Aí, depois do café, da confusão, eu continuei. Eu falei para Judith Butler, ela estava já imprensada ali entre a escada rolante para subir. Surge essa moça, homofóbico. Como não estava surtindo efeito, ela falou fascista. E aí voltou para o homofóbico, eu olhei para ela e falei feia. E continuei andando, feia, e ela foi virando bicho, né? E o meu foco continuava na Judith Butler. E aí, nessa hora, eu repeti de novo feia, ela falou racista. Eu falei, por quê? Porque você é feia? Aí ela foi ficando com mais raiva ainda. E aí eu falei, vamos fazer uma coisa, você não vai pentear seu cabelo, você fica mais bonitinho. E aí, o cara, gente, escuta isso, o segurança do aeroporto Congonhas tomou as dores da moça, foi pro lado dela e começou a me chamar de racista. Exatamente. Aí eu falei, seu careca, feioso. E aí ele veio para cima para tirar a placa. Foi mais um que eu revidei. E aí eu vi que a confusão estava formada e a Judith Butler já estava subindo a escada rolante. Aí eu fui e falei para ela, a sua ideologia, o Donald Trump is not going to accept your gender ideology. You're finished.
Eu falei, o Donald Trump não vai aceitar a sua ideologia de gênero. Você está acabada. E, gente, o olhar da Judith Butler o tempo todo era de ódio. E graças a Deus que eu estava com uma cruz grande no peito, que foi o que protegeu. E a hora que eles olhavam para aquela cruz, aí o xingamento era maior ainda. E isso, com certeza, tudo isso foi filmado, não por nós, mas pelas câmeras do shopping. Está tudo lá. Então, tudo isso vai ser tirado a limpo sem o menor problema. Aí nós subimos, porque aí chega uma nova turma de segurança, um deles que era o chefe dos segurança, né? Exato, que era da segurança do aeroporto mesmo. Isso, e aí era o chefe dos... Aí ele falou, vamos subir, temos que sair daí. E eles querendo tirar a gente dali, e eles estavam certos, para não virar um campo de batalha ali. Só que o danado do segurança ficava me insultando o tempo todo. Eu tenho pavio curto, e aí eu falei, olha, eu subo com o senhor a hora que o senhor quiser, desde que o senhor tire essa tranqueira aqui da frente, ou alguma coisa assim. Aí subimos na escada rolante, nessa hora minha bolsa já tinha desaparecido, porque eu já tinha esquecido dela, e aí ela foi para o Achados e Perdidos. Nossa, a gente não sabia disso, foi para Achados e Perdidos? Foi para Achados e Perdidos. E aí, quando nós subimos, o cara veio de novo, gente, o segurança, o tal do carequinha. Racista, eu vou te processar. Aí eu falei, ótimo, processa, e enfia o processo no CU da sua mãe, por ter gerado uma coisa dessa. E aí os seguranças seguraram ele, que ele veio para cima, e eu fui para cima dele. Aí chegou o superintendente do aeroporto. Eu vi. E aí ele pediu para a gente sair, foi super educado. O chefe dos seguranças falou que ia ter um problema assim com o segurança pela postura dele. Eu falei, esse cara tá mal treinado. Ao invés de jogar água para esfriar as coisas, não, ele veio e jogou mais lenha. Isso não é função de segurança de lugar nenhum, tomar partido nenhum, nem deles e nem nosso. Ele tem que tentar só amenizar a situação. E aí nós fomos para a sala do superintendente, antes disso passamos no Achados Perdidos. O segurança falou, ela me bateu, olha aqui. Mas a moça... Não, o segurança do aeroporto falava para o chefe dele, ela me bateu, que a Selene, ela me bateu. Eu queria ter batido, mas eu não bati. Mas como bateu se você está estacionado aí? E o tempo todo queriam tirar a placa da minha mão, né? Então, às vezes, o tumulto é porque eu sempre pegava a placa de volta e continuava. Passamos no Achados e Perdidos, a Neuza deu uma bronca lá no cara do Achados e Perdidos, que ele estava mexendo na minha bolsa. Eu falei, Neuza, ele tem que mexer para ver se sou eu mesmo. Dali fomos para a sala do superintendente, e, gente, o superintendente super tranquilo, e falou, eu assisti tudo daqui, vocês não fizeram nada de errado. Vocês estavam protestando contra uma pessoa que quer o mal das nossas crianças. Então, e ela veio, isso foi importante, a Silene, nessa vez ela não veio falar sobre a ideologia de gênero, ela veio falar sobre contra Israel. Pois é. Que é outra agenda dela que ninguém está falando. Antissemita, e isso gritou, o Patrick gritou também, antissemita, e numa das coisas que você perguntou, Renato, do inglês, uma das coisas que eu falei foi logo no início, nós colhemos 360 mil assinaturas para a senhora não vir falar aqui. E mesmo assim, você insistiu em vir. Então, nunca mais pise aqui. Esse solo aqui é sagrado. Não é para ideologia de gênero, isso aqui é de Deus. Então, a moral da história é assim, nós precisávamos fazer esse protesto. É uma afronta essa mulher ter vindo ao Brasil. Depois, não é, Neuza? Pois é. Nós sabemos, gente, a carência do Brasil, nós sabemos que isso é uma agenda mundial, é uma agenda da ONU, essa mulher trabalha para a ONU, ela trabalha para o Instituto Andrew Mellon, que é da cidade onde eu morei, que é em Pittsburgh, na Pensilvânia. Essa família Mellon é trilhardária, são donos de banco, donos de uma tonelada de coisa. A origem deles é Pittsburgh, na Pensilvânia. Então, isso não é uma brincadeirinha, isso é coisa muito séria. E dali da superintendência, nós fomos para a delegacia, porque elas foram para lá, a primeira mulher lá que estava na fila da Azul, de que eu a agredi, e depois a outra para dar uma queixa de racismo.
E o delegado nos perguntou, eu falei, doutor, se feia é racismo, ela é racista. Né? Porque se ela acha que feio é negro, a racista é ela, e não eu. Feio que é uma palavra, é melhor do que a gente xingar. Né? Então, feia é de um bom tamanho. Feio, terrorista. E aí foi feito o BO. Eu vou deixar só um ponto. Vocês não sabem o que é ativismo de rua, e vocês não sabem como que a esquerda é agressiva. Por quê? Quando você vai promover, quando você vai entrar em embate, você tem que ir com o celular. Ponto. Tem que ir gravando tudo, porque eles já mandam na frente, colocam as pessoas de cor negra, cor preta, né, porque é cor, né, não é raça. Ok. Colocam homossexuais e colocam mulheres. E aí as mulheres gritando. Então, na hora que você vai ter um embate, você às vezes nem rela, pronto, já vai para a delegacia, chega lá, já tem um vereador, já tem direitos humanos, já tem uma porrada de coisas assim. Eu estou falando isso porque em Brasília, 1 ano atrás, que era também da ativista Andréa Basílio, junto com a Luísa Rael e a Mali Garcia, tiveram uma treta no hotel, né? Aí, o caso da Gleice Hoffmann, que estava usando o carro lá, foram para a delegacia. Quando chegaram lá, já estavam. Racismo. Aí o delegado olhou assim, racismo, mas só tem branco tanto num lado e tanto tem branco do outro. Aonde foi o racismo? Ou seja, foram embora, fizeram a verificação, etc. Não deu em nada. Só que uma coisa que eu tenho que deixar bem claro para vocês. Enquanto a Silene... Isso aconteceu com a Ana Cláudia do Ativistas, ela também. Enquanto acontece essas coisas, parece que eles... Parece não, tem uma rede de internet e de política prontinha. Agressão. Pautada. Agressão, Judith Butler, etc. Nós temos a foto aqui, depois eu vou colocar a foto dela aqui com café e etc. Né? E, Renato, eles têm gente na Folha, na Veja... No Estadão, não é uma coisinha do nada, já tem o troço todo orquestrado. A Elizabeth, a parceira nossa, tá aqui. Monteiro falou, oi meninas. Olá. A Elizabeth. Então, aí... Fez o BO, então, eles queriam me colocar lá como agressora, uma por racismo, uma por bater na outra, e o segurança também fez o BO de que eu o agredi. Né? E o interessante é que no BO dele ele escreveu que ele me agrediu. Então, e mais, aí o delegado veio perguntar para a gente se foi racismo. Eu falei, doutor, racismo como, cara? Feia. Isso aí a gente já falou. Aí ele falou, mas você agrediu? Eu falei, doutor, olha aqui, o café está aqui. Olha aqui o roxo aqui, olha o roxo no braço. Agredi como? E eu tenho isso de bom também, eu fico roxa rapidinho, então já acusa logo. Aí ele falou, não, então você entra com uma pessoa que também foi agredida. Sim. E aí agora o processo vai rolar. Nós fizemos, a dona Neuza foi testemunha também, né, no BO. Fizemos o corpo de delito. E aí a doutora Sheila teve lá, a nossa amigona do grupo também, ainda deu um dinheirinho pra gente, para poder pagar estacionamento, almoço. Ela também estava preocupada. Começou o ato quando e vocês chegaram em casa quando? Eu te deixo... Quase 10 horas na rua, 8 horas na rua, 6 horas, com essa palhaçada. Nós chegamos no aeroporto 8h30, a dona Neuza, acho que eu te deixei por volta das 3. Exato. Ali perto do metrô. Da Consolação. Aí eu fui na rádio rapidinho, comprar. Com frota, né? Das 3 às Rádio 4 Felicidade, parceiro nosso. Isso, que aí teve um advogado também, 2 advogados que ligaram para saber se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa, que estavam à disposição. Um até do Roberto, que ajudou o Gruma, do Frota também. E aí, a rádio, eu fui pro IML, fez o corpo de delito. Aí eu cheguei em casa, acho que umas 5h30, por aí. Aqui, ó, Lucena Dutra. Eu acompanhei vocês ao vivo, sou igual a vocês, pavio curto, se me agredir, eu revido. Ô, Lucena, é assim, aqui em São Paulo, eu acampei, o pessoal fala assim, nossa, vocês paulistanos têm que segurar o Brasil, vocês que estão indo pra rua, vocês... Gente, até é pouco pela quantidade de que mora aqui. Elas aqui, ó, sempre estão na luta. Eu fui pra luta porque perdi o trabalho de 13 anos, carro na planta, enfim. E aí eu falei, meu tempo ocioso, e sem eu mandar currículo no desemprego, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa.
Duas coisas que eu fiz. Reciclagem da minha área. Eu falei assim, eu preciso ajudar o Brasil. Como, eu não sei. Vou pra rua, faço amizade, vai com página. Essas aqui são ruas, rua. É ativismo. Esse ano o que teve? No segundo semestre, depois que a esquerda acelerou a agenda, foi MAN, né? Foi contra a pedofilia na Paulista, Globo Lixo, foi a Judith Butler. Hoje, ó, a gente a ONU. Na ONU, a gente foi em frente à ONU. Hoje a gente estava na prefeitura, Escola Sem Partido. Aí vocês olham assim, o vereador ficou tão nervoso com a gente hoje, chamou a gente de vagabunda e vai trabalhar. Eu estou desempregado, tive problema de saúde. A dona Neuza é aposentada, já trabalhou pra caramba para poder se aposentar. A Silene é empreendedora, se ela não for pra rua, ela também tá lascada, porque ela trabalha, ou ela precisa do país funcionando certo para funcionar as coisas dela como empreendedora e empresária. Então a gente está lutando, mas a gente não é herói, 3 pessoas. Hoje tinha uma galera legal lá na Direito a São Paulo. Tava Direito a São Paulo, ativista independente, de outras pessoas sempre que estão lá, né? A gente vai depois a versão dela e a gente vai explicar depois por quê. Até bom que Escola Sem Partido, a gente vai dar a versão. Aí você foi... Então, agora é aguardar o processo, eles certamente eles vão tentar entrar com alguma coisa também. Eu quero entrar com o processo pelo seguinte, eu queria aproveitar para explicar para vocês uma coisa. Eu tive um pai absolutamente fantástico, um hoteleiro, um cara visionário, foi da aeronáutica, uma pessoa maravilhosa, e ele adorava os Estados Unidos e lia muito sobre Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Adams, toda essa turminha, o que a gente chama de Founding Fathers, que foram os fundadores dos Estados Unidos. E o meu pai falava assim mesmo para mim, Selene, esse comunismo não funciona. Comunismo não funciona, minha filha. Falou, vamos fazer uma coisa, seus 15 anos está chegando, vamos lá fazer uma viagem para esses países comunistas, ao invés de festa, vamos viajar. E aí acabou que eu, sortuda, tive a festa e mais a viagem. Só para explicar para vocês, foram 8 meses viajando, gente. Não foi uma viagemzinha qualquer. E aí nós começamos pelos países escandinavos, aquela parte maravilhosa lá, Noruega, Finlândia, Suécia e Dinamarca, que são os 4 principais ali. E dali... meu pai queria demais conhecer os países comunistas. E, Renato, esse relato é muito importante pelo seguinte. Não, à vontade. Eu tinha 15 anos de idade, 1980. O Muro de Berlim ainda existia. Olha só, nós fizemos Romênia, Hungria, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Iugoslávia, Rússia. Só não fizemos a Polônia, porque na época estava aquela confusão lá com Solidariedade, o Lech Walesa, e a gente não conseguiu visto para entrar na Polônia. Fora isso, nós fizemos todos esses países. O pior deles na época era a Andréia Basílio Romênia. entrou, boa noite. Boa noite. Oi, Andréia, a Andréia Fogueteira. Ela é a nossa Andréia Fogueteira. A Andréia Fogueteira acabou de entrar. Andréia Basílio, sumida. E aí, o que nós fizemos? Na Romênia, gente, pensa, qualquer um desses países comunistas, com um pouquinho de exceção a Hungria, onde eles eram mais rebeldes, estavam extremamente insatisfeitos com o comunismo, então eles eram mais rebeldes mesmo, tinha fila pirata para você comprar calça ali, tinha coisas assim que parecia mais... Eles queriam participar do mundo do Ocidente, não estavam felizes, a Hungria. A Romênia, uma pobreza, mas uma pobreza. E todos esses países, sem exceção, eram cinzas, marrom, sabe? As pessoas com um olhar triste, pesado, era tudo escuro. Era uma coisa assim... O inferno na terra. Perderam a alegria, né? Exatamente. E perderam o sonho, o desejo, porque todo mundo ganhava igual, não interessa se você é bom ou ruim, era tudo igual. Numa padaria, para vocês terem ideia, a gente, como é brasileiro, você quer tocar nas coisas. Chega na padaria, você quer pôr a mão no negócio, no pão, para ver se está fresquinho ou não, está lá no plástico. Você não podia. Aquilo que você pôs o dedo, você tem que levar. O pão que não vendeu hoje ficava para amanhã, Renato. E se não vendesse amanhã, era para depois da manhã. O meu pai era super comunicativo e ele queria demais conhecer uma reunião dos camaradas.
E aí, na Bulgária, em Sofia, na fila para comprar passagem para Moscou, encontramos um búlgaro. E o meu pai, bom de papo, o búlgaro falou para ele: Terra da por que o senhor não vem numa reunião dos camaradas? E o meu pai falou: nossa, Silene era o meu sonho. Gente, pensa numa coisa horrorosa, horrorosa. E nós fomos para conhecer. E chegou uma hora que eu falei: pai, vamos embora daqui que eu tô com falta de ar. Eu não aguentava mais ficar rodando aqueles países comunistas. E para finalizar, esse búlgaro nos chamou para um jantar na casa dele. Você imagina, 2 brasileiros, pai e filho, 1980, brasileiro, passaporte brasileiro para eles era uma coisa do outro mundo, uma coisa exótica, fantástica. O que nós estávamos fazendo nesses países? E eu entro nisso aí em 2 segundinhos. Mas chamou a gente para ir jantar, Renato, vamos jantar lá. Nós éramos convidados de honra, né? Era tipo um Singapura da vida nosso aqui. Um lugar, assim, terra da, super, hiper humilde. Da família de pobre, a Bulgária. Exatamente. Pobre a beça. E vocês sabem qual era a comida do dia? Porque nós éramos convidados especiais. Era bofe. Bofe, na época, nós dávamos para cachorro aqui. Quando não tinha essa epidemia aí de ração, era bofe, era uma das coisas. Aquilo é como se fosse um filé mignon, porque tinha visitantes. Então, gente, uma vida triste, pobre, uma coisa insuportável. Fomos parados, aí nós compramos um carro na Tchecoslováquia, encontramos um médico brasileiro, nos vendeu um Fusquinha, pagou $200 lá para o meu pai. Se o carro chegasse até o final da viagem, pagaria $450 restante aqui. E o cara era um brasileiro fazendo residência de medicina em Praga, na Tchecoslováquia. E ele tinha que vender o carro para alguém que fosse sair do país. Olha isso. Para vender o carro, o cara tinha que vender para alguém que fosse deixar o país. E meu pai comprou. E aí nós fizemos o restante da viagem assim. Mas na divisa da Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental, nós fomos parados pela polícia. E aí ficamos presos 72 horas. Meu pai numa cela e eu em outra. Porque eles não entendiam como é que nós estávamos lá. Qual era a razão de estar lá. Meu pai era curioso, nós queríamos saber e conhecer. E eu voltei de lá, gente, assim, muito claro isso, de que não dá para viver daquele jeito, de jeito nenhum. Continuamos a viagem pela Europa Ocidental e dali fomos para os Estados Unidos. Passamos 48 horas sendo interrogados, meu pai e eu e meu pai, porque nós tínhamos carimbo. Imagina, 1980, você com um passaporte cheio de carimbo de países comunistas. Então, o interrogatório. O Ronald Reagan já era presidente? Já? Era antes até. Acho que foi antes. Ele, primeiro ano, o segundo até. Não, 78 até 84, né? O Reagan. Então, por que eu estou falando isso? Porque, para mim, o comunismo nunca vai descer. O socialismo, quando eu vi o Lula entrando aqui, eu fiquei numa tristeza que vocês não têm noção. Porque eu vi ao vivo. A Romênia são velhinhos na rua. Meu pai era curioso demais, ele viu um velhinho e falou: minha filha, você viu todo caminhão de carga? Desce um velhinho lá de dentro com a caixa nas costas. Ele falou: mas por que será? Eu falei: pai, não tinha nem reparado. Ele foi lá perguntar para o velhinho. O velhinho falou: os jovens estão todos no exército. Quem carrega pesado aqui somos nós. Então, a coisa era muito pior do que nós imaginamos. E aí, em 2008, eu voltei lá, nesses países, eles já estão num outro rumo. 2012, voltei em alguns também. É lindo de vê-los livres, mas muitos estão sofrendo demais, porque tiraram todos os seus sonhos, tiraram a sua vontade de crescer na vida, e eles apanham até hoje. Um dos que mais apanha ainda é a Romênia, porque era um dos mais pobres. Então, por que eu pedi aí a oportunidade de contar isso? Pelo seguinte, eu era do PSDB Mulher em Minas, eu fundei o Acorda São Lourenço, que era um movimento contra a corrupção. Eu trabalhava com grupos de corrupção desde 2003,
Tenho amigos dois colegas que foram assassinados por prefeitos, um em Minas, um na Bahia. Na época, nós éramos 230 ONGs de combate à corrupção. Tem um amigão, quem quiser pôr no Google aí, Fábio Oliva, ele é de Montes Claros, esse cara já caçou 9 prefeitos, já pôs 4 na cadeia. E é igual enxugar gelo, gente, que é igualzinho no tráfico, você tira um, entra, tem fila de bandido. Agora os nossos presidentes aqui. E aí, a cidade pediu para que eu voltasse a São Lourenço para me candidatar. Depois de 2 anos lá, 2005, 2007, 2006, final de 2005, eu saí de São Paulo porque eu tirei um tráfico da minha rua. E eu acordei, Renata, às 2 horas da manhã, com uma arma na cabeça, mandando eu sair de São Paulo. Quem? Mas era o tráfico? O crime da rua que eu ajudei a tirar junto com a polícia militar. Nossa, mas ele entrou... As pessoas não sabem do trabalho fantástico que a polícia militar faz. Se o governador deixá-la trabalhar, eles não deixam. Tem muita gente ali que não quer o serviço bem feito. Polícia Militar de São Paulo tem uma polícia especial chamada Polícia Reservada. Esses caras são absolutamente fantásticos, patriotas, dedicados, fazem um trabalho lindo. E fizeram isso na minha região. E eu tive que sair de São Paulo. Para onde que você vai? Você vai para a cidade onde você tem raízes, né, Neuzinha? Fui para São Lourenço. Enfiei moto, tudo numa Mercedinha que eu tinha pequeno. Tinha moto, tinha de tudo. Não sei como é que coube aquilo dentro daquela Mercedinha, aquela C, classe C, que é uma pequenininha. Fui para lá e aí montei uma loja, Miss Brasil, uma loja de bijuterias. E aí, gente, olha que loucura. Eu recebia denúncias o tempo todo na minha loja. É como se fosse você tem um imã, né? O Ministério. E aí eu fundei o Acorda São Lourenço. Chegamos a ter 55 pessoas ativas. A gente ia para a Câmara de Vereadores toda terça-feira. E aí conseguimos fazer o prefeito virar ficha suja. E o prefeito era neto do homem da capa preta, lá da Baixada Fluminense. Eu lembro. O cara da metralhadora, da Lourdinha. E era um cara envolvido com tráfico, com pedofilia. Isso na minha cidade, onde eu cresci e nasci. Não morei lá, só nasci e passava as férias lá. São Lourenço, gente, tem 50 mil habitantes só. 11 fontes de água mineral. As cidades estão arrasadas por corrupção. Esse prefeito virou ficha suja. Na próxima eleição, ele colocou a esposa dele candidata e hoje é a atual prefeita da cidade. E aí, quando me convocaram e chamaram para eu ser candidata em São Lourenço, eu era do PSDB Mulher. E o prefeito que ia tentar a reeleição saiu do partido dele e foi para o PSDB. E aí eu precisava de um partido. A Ana Cláudia só mandou mensagem que ainda está lá na câmera ainda. Depois a gente vai falar sobre escola sem partido, a merda de hoje. Aí corri para procurar um partido, tentei até na época, o Kassab estava fundando o partido dele. O PSD. Eu vim aqui, via uma indicação do Guilherme Afif Domingos, fui falar com a turma do PSD, e aí já haviam entregue o PSD na minha cidade, em São Lourenço, para o cara que era um bandidão também, um médico, secretário de saúde, do que a gente fez virar ficha suja. Então, eu saí de São Lourenço falando, olha, esquece, não tem partido nenhum, ou eram coniventes, ou já estavam vendidos ou comprados. Não tinha, e vim embora. Falei, larga a mão disso aí. Aí um amigo me liga, Selene, tem um partido aqui que não existe em São Lourenço. Mas naquela época, realmente, o PSOL, ele era embrionário, ainda não tinha... Não era conhecido, não tinha Alencar, não tinha Alencar ainda. Até tinha, mas não era conhecido ainda. E aí ele falou, pelo amor de Deus, Selene, o prefeito atual, gente, o prefeito atual era um hoteleiro de família tradicional da cidade. O avô dele foi prefeito, o cara estava roubando, desviando com esquemão lá de coleta de lixo. E aí, esse amigo insistiu, ele falou, aí eu falei, qual é o partido?
Aí ele falou, é o PSOL. Falei, não, o PSOL, aí o PSOL não dá, não tem. Não, Silene, pelo amor de Deus, ninguém conhece o PSOL aqui. Aí eu deixei, gente, ele pegou um carro de São Lourenço, veio a São Paulo conversar comigo. Silene, você tem que se candidatar. O que eu fiz? Localizei o Plínio de Arruda Sampaio, aqui em São Paulo, tudo comunistazinho, mas uma mega de uma casona ali no Alto de Pinheiros. Agendei, fui lá conversar com ele. Falei, Plínio, meu nome é Silene, eu nasci em São Lourenço, papapá, e conversei. Falei, olha, não tem uma vírgula no estatuto de vocês que eu concordo. Eu preciso de um partido para me candidatar a prefeito em São Lourenço. Se um milagre acontecer, eu vou mudar de legenda. E eu ganhar, eu vou sair. Tudo bem? Silene, não tem problema nenhum, cara. Olha só, ele falou, se você quiser, eu vou lá te ajudar e fazer campanha. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não quero. Aí eu tinha uma equipe bacana, uma amiga que é da parte de orçamento, público, estudada, de origem alemã, entende tudo do assunto. Ela havia estado em São Lourenço, que eu chamei 4 anos, 5 anos antes, para a gente fazer um levantamento das necessidades da cidade. Esse levantamento foi feito com uma excelência fantástica. Eu sabia, nós tínhamos um raio-x de São Lourenço. Pegamos esse diagnóstico, entregamos ao prefeito, que foi o que virou ficha suja, e entregamos aos vereadores. Passaram-se 5 anos, nada foi feito, 6 anos. E aí, o prefeito que foi eleito foi o tal hoteleiro. E aí eu deixei São Lourenço e falei, agora a cidade engrena. Não engrenou e aí eu voltei. Montei o pessoal em São Lourenço. Gente, é só olhar o meu plano de governo, não tem nada ali do pessoal, nada. Eu ia trazer empresas, eu fui a Paris convidada pelo evento que eram Cidades do Futuro. Nesse evento estavam os melhores prefeitos do mundo e os melhores vice-prefeitos do mundo. No evento, levei o Fábio Oliva para Paris, paguei as despesas todas dele, que eu queria que ele entendesse que o mundo desenvolvido funciona de outra forma. Não é só caçar prefeito, combater corrupção. Você tem que entrar para a política, senão não recicla. E nós temos problemas mais sérios. Não precisamos de uma Constituição que atenda ao brasileiro e ao Brasil, e não que atenda à doutrina comunista, socialista, porque essa é a nossa Constituição de 1988. É um manifesto comunista, já falo. Exatamente. A Constituição aqui, que eu sempre dou uma lida, falo, só, Silene, eu lendo aqui, o pessoal às vezes nem sabe, né? Num dia que eu falei, vamos estudar, aí eles deixam um rabo ainda atrás, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. UNASUL, União Soviética. Ainda coloca na Constituição. É. E aí, olha só, eu estive em Paris, conheci os prefeitos mais fantásticos, vi obras maravilhosas, e eu consegui contato com essa turma. Fui a Vichy, que é uma cidadezinha que fica 350 quilômetros de São Lourenço, de Paris. E é importante vocês saberem disso. São Lourenço, Cambuquira, Lambari e Caxambu são 4 cidades de estâncias hidrominerais. Essas águas minerais são medicinais, se chama crenoterapia, que é você fazer o tratamento de doenças com água mineral, gente. Não existe nenhum lugar no sistema solar que tenha a riqueza de águas minerais que nós temos nessa região específica de São Lourenço. Por que eu me candidatei? A Nestlé hoje é quem tem a concessão do Parque das Águas de São Lourenço. Nós temos 11 fontes de água mineral. Só temos 9 hoje. Eles já secaram, Renato, 2 fontes. A água mineral, não sabia disso. A água mineral, ela vem, o paulistano conhece muito, Poços de Caldas. Poços de Caldas tem águas mais antigas do que São Lourenço. Não são medicinais, mas elas são mais antigas. Isso são águas de chuva, gente, que caíram há 500, 400, 300 anos atrás.
essa água de chuva, ela entra, permeia pela montanha, e como lá é muito rochoso, ela vem fazendo um trajeto rochoso. Ali ela vai adquirindo as qualidades dela, medicinais e minerais. E São Lourenço, como várias outras cidades, Deus é tão perfeito que São Lourenço, imaginem uma bacia enorme, dessas bacias mesmo de lavar roupa, mas imagina uma gigantesca de barro, que é a proteção do Parque das Águas. Isso é natural, gente, foi Deus que fez. E ali, a água, quando chega, ela é filtrada por ali. Dentre as rochas também é filtro. O que a Nestlé fez? A Nestlé, eu nasci lá, a minha infância foi toda lá, eu não morei em São Lourenço. Só fui morar em 2005, 2006 e parte de 2007. Mas a infância toda lá, minha família é dona de uma marmoraria há 68 anos, fundada pelo meu avô, que veio de Portugal. E quem fez todo o trabalho de paralelepípedo, você olha lá Minas, aquela coisa de paralelepípedo feito pelo meu avô. E aí o que acontece? A desgraçada da Nestlé, ela construiu um muro entre o parque e a fábrica onde eles engarrafam. Ela fez um muro com 4,5 metros para baixo. Sabe? O Rogério Cantelli falou: Minas Gerais é dividida em capitanias hereditárias. O coronelismo ainda existe e é forte. Você acaba com isso com lei e cadeia. Esqueça o resto, né? Rogério Cantelli falando. É isso mesmo, Rogério. E olha, a gente podia virar a noite aqui contando as histórias de Minas, que é muito triste. A pedofilia, tem aquele que foi governador de Minas, as pessoas vão lembrar o nome dele aí, Cardoso alguma coisa, essa praga hoje acho que é Newton Cardoso. Isso aí descia de jatinho em Caxambu, minha família tinha hotel em Caxambu, meu pai era hoteleiro em São Lourenço, minha mãe depois se separou do meu pai, nós tínhamos um hotel em Caxambu que eu administrei durante alguns anos. Descia jatinho, tinha fila de menininhas em Caxambu para o seu Newton Cardoso. Isso não é brincadeira, gente. A coisa é muito séria. Essas capitanias aí que ele está falando, a parte de Minas, nada cresce. Você pega aquela região do norte de Minas, né? É uma pobreza. Elizabeth Monteiro, pobreza. Vamos abrir cassinos por lá. Araxá era o lugar do cassino. Então, para resumir, porque a história é longa, mas ela precisava ser contada, com essa construção do muro, a Nestlé, nós não temos como provar, porque é proibido entrar no parque. Eu contratei, junto com outras pessoas da cidade que lutavam há muito mais tempo do que eu, eles contrataram empresas internacionais para vir investigar. Proibido de entrar no parque para fazer a inspeção, gente. Esse negócio de bacia das águas aí, que tem esse conceito, nada disso funciona muito mal. E aí o que aconteceu? Ele perfurou essa baciona que eu falei para vocês de barro. Hoje, a probabilidade da água de São Lourenço ser contaminada é de 80% a 85%. Certamente. Outro problemão lá, eles exploram a água natural, essa água mineral, ela vem num processo natural. É igual um conta-gota aí que vai descendo. A Nestlé colocou um equipamento de sucção, gente, para tirar a água à força. Por isso que secaram duas. E por que eu fui a Vichy? Em São Lourenço nós temos uma fonte de água chamada Vichy. Essa fonte é em homenagem à cidade de Vichy, a 350 quilômetros de Paris, que ainda hoje, Neuzinha, vive da crenoterapia. Por que a crenoterapia não funciona mais? Porque você tem que ficar hospedado em São Lourenço, Caxambu, 21 dias. Você tem que beber a água direto da fonte, você não pode engarrafar e levar. Tem uma médica em São Lourenço ainda hoje, trata crianças com anemia, com várias deficiências com água mineral. E isso tudo, só o turismo já levantaria São Lourenço e região e Brasil. Em Vichy, conheci o prefeito de Vichy. Ana Cláudia aqui. Neuzinha voltou para Pindamonhangaba? Voltei.
Então é isso, eu vou encerrar, porque essa história é meio chatinha também, é longa demais. Enfim, aí mas você tem um pessoal... aí é só para entender por que eu me pessoal conservador. Pessoal, e eu entrei para me candidatar a prefeito. É exclusivamente por isso. Lembrem de uma coisa, para salvar a cidade, se vocês pegarem a Silene e jogá-la dentro do PCC, ela não vai cheirar, ela não vai matar, ela não vai fazer parte. Ela está lá dentro, não quer dizer nada que ela está lá dentro, porque é uma pessoa blindada. Com 15 aninhos, eu já fui vacinada de tudo isso que está aí. Não há problema nenhum. E tem uma coisa, quando você entra nessa tranqueira, e o pessoal, olha só de eu estar de um colar de pérola, eu já não sou bem-vinda no pessoal. Tá com cabelo penteado, você não é bem-vindo no pessoal. Aquilo ali é seita, gente. É seita. Nós fomos a uma reunião deles, e essa minha amiga, que é expert na área eu tinha um arquiteto, a moça do orçamento, tinha um cara fantástico na área de agronomia também, porque São Lourenço você precisa cuidar muito do meio ambiente, porque a água vive disso. O nosso lixão lá é no morro, gente. O churume do lixão desce para o rio, isso aí vai entrar na água do parque. É perto de Mariana que aconteceu aquele problema lá? Não, é longe. Mariana está na outra ponta. Tá na outra ponta. Mas essas coisas investir, eu consegui falar com o prefeito, se um milagre acontecesse, se eu fosse candidato, a gente teria uma parceria. Eu fiz, até, se vocês verem o plano de governo, é a coisa mais linda, uma parceria com um professor que, por coincidência, era da escola da infeliz da Judith Butler. É um professor da Berkeley University. E ele criou uma bicicleta de bambu, gente. E ele se mudou para a Indonésia para fazer as bicicletas de bambu lá. São Lourenço é extremamente pedalada. Eles adoram bicicleta, vão trabalhar de bicicleta e é cheio de bambu. Eu entrei em contato com esse cara na Indonésia, ele falou, Silene, ganha, e a gente monta uma fabriqueta aí. Tive um namorado há muito tempo atrás, era engenheiro na Merck, Laboratórios, e ele tinha um amigão paquistanês que era dono de fábrica de bolas no Paquistão. Conversei com o cara, monta aí, ganha que nós montamos uma fabriqueta de bola de futebol. Por que eu estou falando tudo isso? Quando nós fizemos o diagnóstico de São Lourenço, o problema número 1, gente, já era droga e prostituição infantil, numa cidadezinha católica, olha o nome, São Lourenço, é o nome de um santo, gente, não é coisa qualquer, a cidade detonada com a droga, as mães vinham falar para mim, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, moça, aqui não tem condição, meu filho morreu por causa de overdose, morreu com bala perdida, tem de tudo, uma cidadezinha de 50 mil habitantes. E a minha preocupação, eu conversei com todos os jovens da cidade, porque eu era também, lógico, mais nova um pouquinho, e a turma gostava, eu estou falando muito aqui, porque é importante eu explicar, mas lá eu ouvia, e eu ia criar o Fala, que era secretaria não, uma sala, para a molecada falar. Vocês sabem qual era a reclamação número 1 dos jovens de São Lourenço? Que ninguém escuta eles. Nem o pai, nem a escola, nada. E eles queriam expor as coisas. Eles me deram um raio-x de tudo que eu tinha que fazer. O que eles queriam aprender na escola. Encontrei uma menininha de 10 aninhos. Ô tia, fiquei sabendo que você é candidato. Falei, e a sua escola? O que você quer que mude na escola? Ah, tia, lá não tem. A merenda vem com cabelo. No banheiro não tem papel higiênico. Não tem tampa de vaso. Não tem tranca na porta do banheiro. Gente do céu! Uma cidade que arrecadava, agora me deu um apagão aqui, a arrecadação dela era boa, não era ruim. Então, a questão é, se nós não entrarmos para a política, para lutar, para modificar as coisas, nós vamos ficar votando nos Lula da vida, nos Tatos da vida, nos Renan Calheiro da vida. Eu não entendo de administração pública, mas não é problema. Tudo que você tem que ter é visão para chamar as pessoas boas. Então, olha só, eu fiz essas parcerias todas, jantei com o prefeito de Paris. Nossa. Jantei com o prefeito de Paris, gente. A secretária de turismo da época, isso foi 2012, falou, Silene, ganha que nós vamos fazer uma parceria bacana.
Fui a Vichy, sabe qual era o foco de Vichy? Que era exatamente o que eu havia pensado. Esporte, gente. Esporte para garotada. Turismo e esporte. São Lourenço tem um rio. Vichy tem um rio fantástico. Tá tudo documentado. Você acha que qualquer coisa desse tipo é coisa de pessoal? E eu vou continuar a última para encerrar, porque eu tenho que contar isso, que me magoou demais da conta. Em Vichy, eu fui a um spa. A cidade é uma cidadezinha pequena também, lindinha, mas pequena. A madeira toda do deck, madeira da Bahia, lá no deck da beira do rio de Vichy. E eu fui, eles têm um spa público, que o cidadão com renda menor pode ir lá fazer uma massagem, receber um tratamento de pele, isso tudo com água dali do pedaço, água mineral. A Vichy, que a mulherada aí se mata para comprar um creme da Vichy. Nossa. Eu estive lá no spa da Vichy, que é o spa do lado rico da cidade, fantástico. A Vichy usa uma das fontes do parque de Vichy para fazer os produtos para o rosto. Era muito caro, eu fui lá só para fazer 2 coisinhas para conhecer. Fiquei encantada. Escutem isso, hein? Peço para chamar a gerente do spa. Eu falo, ela tá aí, tá assim. Ela, será que ela me atenderia? Lógico que sim, me levaram para a sala da gerente do spa de Vichy. E aí eu fui elogiar, Neuzinha, o quanto que é bacana demais, impecável. Eu sou da área de hotelaria, impecável o spa. E aí eu fui elogiá-la, ela abriu uma champanhe, aí comecei a contar para ela que o meu sonho era levar um spa desses para São Lourenço. Essa sempre foi a minha intenção. Se eu sou hoteleira, venho de filho, pai de hoteleiro, avô hoteleiro também, então você vai querer ir para esse ramo. Fui lá com essa intenção. Encontro tanto o spa público, bacana demais, e o outro era puro luxo e assim, um profissionalismo incrível. Estou conversando com ela, falo que seria candidato, isso foi em abril de 2012. Campanha era em outubro, eleição em outubro de 2012. Expliquei para ela, ela olhou para mim, começou a rir, Renato. Eu falei, mas o que está engraçado? Ela falou, você não vai acreditar. O nosso gerente mundial, que era da Rede Accor, esse spa de Vichy era da Rede Accor. Ele falou, ele esteve em Caxambu para conversar com o prefeito, não foi nem recebido. O nosso sonho também era levar um spa desse para aquela região. Enfim, aí ela falou, ganha, Selene, ganha que nós já estamos em São Lourenço. Por que eu estou falando isso, gente? Da bicicleta, da bola, do esporte, do spa, porque é lorota que não tem dinheiro em prefeitura, é lorota que não dá para desenvolver uma cidade. Nós conseguimos fazer um diagnóstico para saber tudo que São Lourenço poderia produzir. O que São Lourenço compra de São Paulo? O que São Lourenço compra do Rio de Janeiro? O que São Lourenço compra do Sul? O que São Lourenço compra aonde for que pode ser produzido na cidade? Aí você acaba com a emissão de carbono, você reduz custo, você gera emprego para a cidade. Então, isso aí era o que eu queria fazer com a minha cidade. E eu tive 370 votos. Meu Deus. Quando eu peguei o meu plano de governo e fiz um contrato com, olha só, o Correio de São Lourenço, hein? Um órgão federal. Paguei R$ 2.500 para espalhar o meu plano de governo com uma cartinha minha e os santinhos pela cidade. Vocês acham que foram distribuídos? Eu tinha olheiro na cidade e falei, dona Selene, olha aqui, ó, vai lá na casa tal. Tinha 50 panfletos com uma única caixinha de correio. Nós tínhamos um debate na rádio, o prefeito cancelou o debate. Gente, a coisa é muito pior do que vocês imaginam. E outra coisa, só para encerrar, já falei 1 milhão de vezes, mas cada hora vem outra coisa que é importante demais. No dia da eleição, é santinho com nota de 20, 50 e 100 reais. Os vereadores, eu jamais ganharia eleição lá. Os vereadores são todos já acomunados com os candidatos. Todos. É um curral eleitoral. De madrugada, quando um coitado no hospital, num bairro
pobre de São Lourenço ou qualquer bairro não consegue um médico, uma ambulância, ele vai lá na porta do vereador, Renato. É o vereador que arruma isso para ele. Aí. Isso não é função dele. Eles fazem isso para manter o coitado na coleira. Aí chega a bonitona aqui, do nada, né? E vai lá, quer ser candidata na cidade, já está tudo loteado. Então, aquele pessoal daquele bairro só vota naquele cara. Vocês sabem aonde eu ganhei, gente? Em todas as escolas públicas e particulares de São Lourenço, e a escola católica, que eu estudei lá um tempinho também, quando bem novinha, as únicas que eu ganhei nas eleições, uma eleição que a professora faz para a criançada ver como é que funciona uma eleição, eu ganhei em todas as escolas. O que eu tinha que ter feito? Ter ficado em São Lourenço, 2002, 2013, 2014, 2015, para 2016 eu me candidatar de novo. Eu gastei 50 mil reais na minha campanha, dinheiro próprio, e fazendo tudo na garganta aqui, ó. Tinha um Fusquinha que fazia minha campanha, que a metade do tempo ele passava na mecânica, e uma Paraty, que era uma Paraty minha, da loja. Então, eu fiz na raça. Vocês deviam de ter muito orgulho. Quando alguém falar que eu sou do PSOL, não esquenta a cabeça. O pessoal, eu não tenho uma gota de sangue, um fio de cabelo do PSOL. Vocês nem sabem de uma coisa. Quem ficou andando com pichuleco pelo Brasil inteiro sozinha? Tem mais isso. 12 mil quilômetros, sozinha no carro. Fui ameaçada de morte. Levei uma prensa no Rio de Janeiro, desgraçada. Então, medo aqui não tem, mas nós precisamos de mais gente. Você está vendo nós duas aqui? Ela está quietinha. É o dia inteiro que a gente tem que pensar no país, gente. Quando te chamarem de vagabundo, se você não puder quebrar o dente dele, o que nós fazemos é mais trabalho do que 100 homens num único dia. Porque nós estamos lutando pela nação. Ela, quantos aninhos você tem? 72. 72, eu tenho 52. Vocês acham que nós vamos conseguir arrumar isso aqui para nós? Nenhuma das duas aqui tem filho, ó, por opção. Eu morria de medo de ter filho. Eu falei, vai ter água para eles? Eu falei, não quero. Fui pedida em casamento 8 vezes. E eu sou pró-família. Amo família, mas optei por não. Vocês acham que nós estamos defendendo, brigando com Judith Butler, que nós estamos com o nosso neto e filho na escola? Não! Não temos filhos. Estamos lutando pelo país porque nós nascemos aqui. É nossa terra. Isso aqui é terra de Santa Cruz. Isso aqui é terra sagrada. A nossa origem é sagrada. Nós somos sangue dos templários. Os mesmos que defenderam o cristianismo, os judeus, durante 300 anos. Essa é a nossa origem. Foram eles que Pedro Álvares Cabral era um templário. Aquele, como é que é o nome dele, que foi o braço direito de Dom Pedro I, aqui de Santos. Não, Bonifácio foi do José Bonifácio, templário, gente. Não chegou ninguém, não chegou nenhum petralha, nem nenhum comunista aqui, não. Chegou gente de qualidade. E o que você faz para você destruir uma nação? Você destrói o passado. Sim. Você destrói a história dessa nação. Que aí é o quê? É tudo ladrão, é tudo tupiniquim, sempre foi corrupto. Não é nada disso, não. 220 milhões de brasileiros, se tiver 2 milhões de corruptos, é muito. Políticos são todos. Agora, de 2 milhões, aí você põe turma de funcionário público. Outro problemão que ninguém fala. Funcionário público é um câncer no país, gente. 95% dos funcionários públicos são arrastados por 5% de funcionários guerreiros, patriotas. Vocês imaginam, nós temos que enxugar o país. Não dá para ter essas mordomias. Os caras não amam o Brasil. Não amam. Quem ama somos nós. É você em casa que tem que levantar e defender o seu filho. Nós precisamos de mais gente. Sim, hoje, para vocês verem aqui, na semana dela, a Veja, Folha, falaram um monte. A Selene Carvalho saiu em tudo. Eu nem esquento. Porque vocês colocarem... Depois eu vou subir o vídeo aí. Ela também pressionou o Suplicy, né?
tem uma galera lá junto com o Haddad, quem estava lançando o livro? O Suplicy ou o Haddad? Não, o vagabundo do Haddad foi lá na Livraria Cultura que vão contar as vantagens dele. E nós fomos em quase 30 pessoas, era o grupo, estava no auge aí do ativismo, então foi todo mundo. E aí ele já foi com toda a entourage dele lá, já pegaram, era tudo... Gente, essa entourage eram funcionários públicos, que iam porque recebiam, iam porque adoram o cara e idolatram o PT, e alguns ali, eu acho que nem precisou de ninguém ir obrigado. Eles foram mesmo porque fazem parte da facção criminosa. Mas nós fomos lá e não conseguíamos entrar, porque o passezinho já estava todo na mão deles. Aí nós conseguimos, eu acho que foram 8, e a gente fazia um revezamento. Entrava e saía. Estava lá o Brasil Melhor, estava lá várias pessoas dos nossos grupos anteriores. Tinha um pessoal, acho que do Vem Pra Rua, estava lá também, na época que estava todo mundo ali meio sincronizado. E esse maluco do Suplicy sai lá de dentro, aí tem um bando lá daquelas mortadela horrorosa, que aí foram lá bajular e puxar saco, e de repente, aí nós puxamos um coro. Suplicy vergonha nacional, Suplicy vergonha nacional. E o pessoal da Livraria Cultura chegou também, clientes. E um estava filmando tudo o tempo todo. E aí, esse maluco do Suplicy sai lá daquela ponta e vem aqui pro meu lado. E eu com o pichuleco na mão. E o bicho estava roxo. O Otávio Facuri cercou ele no meio do caminho, ainda conseguiu conversar com ele ali um pouco. E aí ele veio igual uma bala para minha direção, né? Terrorista, defensor de Batiste, né? Bacana. E comecei a falar, e com o pichuleco sacudindo na cabeça dele. E aí, ele ficou roxo, gente, ficou vermelho, aí veio lá uma gangue dele e tirou ele de lá. Eu não encostei naquele desgraçado. Deveria ter quebrado os dentes dele, mas não fiz isso. Não fiz isso. E aí, o que aconteceu? Logo depois... A Ana falou que deu bug na esquerda depois disso, porque a moça afiliada ao PSOL, né? Toda vez dá. E aí... A gente sabe, tá? Que ela era do PSOL, e a gente fala... Lá vai sair na mídia, vai dar bug de novo. Não, e olha só, não se aborreça, porque sempre dá. Né? Anteontem mesmo eu tive uma discussão com uma mulher horrorosa num grupo aí que me colocaram do Povo Valente. Ridículas agressões da mulher, mas eu não adianta, gente. Eu não levo desaforo. Olha só, para vocês terem uma ideia, meu pai estava selando um cavalo, o nome do cavalo era Violento, na nossa fazenda. Ele pôs a sela. Selene, segura. Estou aqui igual com a cabeça em outro lugar, segurando o tal do Violento, o cavalo que eu adorava. Meu pai dá aquela puxada na barrigueira para apertar a sela, e ele fez com força, o cavalo vira e me morde o braço aqui, ó. Eu fiquei com marca de dente de cavalo aqui e aqui sangrando. Sabe o que meu pai falou? O carro nosso estava lá ainda, eu podia pegar uma carona com o carro e voltar para o hotel. O nosso hotel era em Marataízes, coisa de 5 minutos, 10 minutos de carro, está dentro da fazenda. E o carro trazia a gente montava nos cavalos e ia para a cidade a cavalo. E era aí, a cavalo dava uns 35 minutos, mais ou menos. Gente, meu braço sangrando, uma dor cão, porque eu devia ter segurado o cavalo. E distraí, segurei frouxo. Falei, pai, o cara tá ali ainda, deixa eu ir com o Jorge, deixa eu voltar. Não, você vai a cavalo. Você veio para voltar a cavalo, você vai a cavalo. Mas meu braço, pai, falou, quem mandou você não segurar a boca do cavalo como era para você fazer? Então, não tem essa conversa. Agrediu, vai ser revidado. Não tem jeito, da minha desde pequenininha, gente. Então, nós não estamos aqui para bater em ninguém, apesar de eu querer montar uma coisa para fazer isso, não tem como. A minha religião, infelizmente, eu sou católica, não permite. Até as cruzadas voltarem, né? A Joana d'Arc voltar, aí a gente manda ver. São José, padroeiro do trabalho. Isso. Então, a questão é, nunca houve agressão. E tudo isso começou lá naquele casamento, ali no São Leopoldo, aquele lugar fino. Acho que gente, coloca no Google Selene Carvalho, vocês vão ver. E aí, o que aconteceu lá? Foi o casamento do Dr. Calil. Do Dr. Calil, né? Do dono do Ciro Libanês. Que adora tratar bandido. Não ganhou dinheiro do BNDES, aumentou. E a Dilma
e o Lula eram os padrinhos de casamento. Nós fomos lá, ficamos sabendo, fomos lá. Gente, nós estávamos em quase 40 pessoas. Ali foi que a primeira encrenca de que eu era do PSOL começou ali. Aí vocês devem estar perguntando, pô, mas por que não sai do PSOL? Eu já falo já. E aí, o que aconteceu? O panelaço comeu solto, tinha gente nossa no casamento, lá dentro, que era convidado, e falava para ele, continua panelando, porque o clima aqui dentro está horroroso. E ali, cheio de bar, daqui a pouco os bebum do bar começaram a sair, e aí era só palavrão, e a coisa foi intensa ali. Foi ali que eu conheci o Mauro Scher e tive assim, uma amizade maior com o pessoal do Brasil Melhor. Vem pra rua, estava lá também. Chegou a turminha do MBL, também foi. E aí, as pessoas nos prédios ao redor começaram a abrir as janelas e bater panela das janelas. Aquilo ali virou um inferno, aquele casamento. Essa desgraçada, essa noiva, nunca vai esquecer o dia do casório dela. E aí chegam os batedores, né? Que a Dilma já tinha entrado também. E a gente foi batendo panela em todo mundo que entrou. E era assim, gente, pensa num grupo de criminosos num único salão. Nossa. Era o que estava ali. É. E eles fecharam o lado da rua. E os bebum do bar, mas o que vocês estão fazendo aí com essas panelas? Aí a gente contava, puta, aí eles viraram um bicho. E foi juntando gente. Cerca a Dilma na saída de casa, cerca a Dilma de lá. E fizemos um bruta de um barulho. E o dia seguinte estava eu e o Mauro Scher na capa do jornal. É. E aí, PSOL, aí veio a encrenca, né? Só que assim, o PSOL, gente, eles me detestam. Eles não expulsaram igual eu sempre rezei para eles expulsarem. O Daciolo lá, o Daciolo foi expulso, né? Porque... Só que até agora não expulsaram. E eu estava com um problema que eu não conseguia sair. Então, agora, já venceu os 5 anos. Né? Eu me candidatei em outubro de 2012. E aí, agora, outubro de 2017, completou 5 anos. E eu já dei entrada aí para sair. Então, em breve, vou sair, se Deus quiser. Porque... Mas, olha só, incomoda mais os outros do que o pessoal... E pensem numa coisa. Eles piram por eu ser do PSOL. Então, o estrago lá é pior ainda. Então, relaxe, não esquenta a cabeça, não precisa se preocupar se eu sou do PSOL, se eu não sou do PSOL, e vê que incomoda muito. E outra coisa, Dona Neuza, o que ela fez voltando para o Congonhas, o que ela fez dentro da delegacia, isso aqui é guerreira que você não tem ideia. O delegado, na hora que ele veio fazer uma pergunta, a gente já estava uma pilha, né? Eu levantei a voz, ele mandou eu diminuir, a Dona Neuza entrou e chapou o delegado. Chapou não de bater. Falou, a sua autoridade tem limite, doutor. A sua autoridade tem limite. Então, ela é, assim, exemplar. É um orgulho danado e uma honra. Nossa. Eu vou contar uma coisa para vocês. Gente, hoje teve o MBL... Não vou comentar da merda que é essa bosta desse movimento, mas enfim. O Fernando Holliday colocou o projeto aqui em São Paulo de escola sem partido, está 1 ano sentado com a bunda lá em cima, né? Ou seja, hoje é dia 6 de dezembro, ontem o Direito a São Paulo foi lá cobrar, mandaram mensagem que ia botar em pauta hoje, que tinha que estar 3 horas lá. Lá vai o Renato, a Dona Neuza, enfim. Eu queria contar para vocês que é legal também o ativismo. Hoje a gente estava lá, ar-condicionados, eles sentaram lá em banco de couro, e o Brasil realmente está separado. O lado dos comunistas, os progressistas lá... Que diminuiu pra caramba. O MBL que finge que é liberal, estava de um lado o movimento liberal, e no meio os conservadores, que tem direito a São Paulo, ativista, e os conservadores normal, né? E aí, como sempre, né? Aí eles colocam os infiltradinhos, vem lá, mas por que você está lutando pelo projeto? Aí já olho para a roupa, né, que eles nem disfarçam. Eu falei, o projeto é tão simples, gente, é só colocar um adesivo na porra da classe de aula e os direitos e deveres do professor, só isso. Ah, é mesmo? Eu falei, você não sabe? Por que você está aqui então? Enfim, eles ficam andando aqui. E aí eu falo para vocês, aí chega a hora que o cara, eles ficam nervosos, que eles não estão acostumados com pressão, né?
e fala umas merdas, vocês vagabundos, vamos sair daqui, vocês não vão trabalhar. E aí a dona Neuza toma xinga, vou estar aqui amanhã, hein? Toma xingo. Hoje Arruma uma carteira de trabalho para vocês aí, uma carteirinha do Sul. O Aquino, que é o Aquino. O Aquino, vocês foi judiação. O Aquino vocês devem conhecer, que é o cadeirante conservador, que já saiu no pau do Trump, que derrubaram ele, né, na outra manifestação. E aí ele começou a mostrar dinheiro, né? Porque eles falaram assim, cala a boca, vou embora. Aí, não, vocês estão aqui, são funcionário nosso, tá aqui, ó, com o nosso dinheiro que a gente paga. Mostrou 50 reais pro petista. E a outra, quem foi que mostrou? A Cris? A Cris mostrou 100 reais. Já se jogou no chão. Aí falou, prendam ele. O Aquino saiu da cadeirante, deu um pulo no chão. Aí tem fotos já no Amor pro Brasil. E pegaram, mandaram tirar ele aí. E aí assim, gente, na boa, eles fazem o que querem porque o povo, quem tem tempo, se é empreendedor, tem um tempinho, larga a sua empresa, vai lá um dia. Quem é aposentado, vai lá um dia. Eu, como falei para vocês, eu estou ferrado. Vou estudar e faço a parte de ativismo. Na hora que eu voltar, mesmo assim, tem que ter um tempinho. Eles fazem o que quer por causa de vocês. E outra coisa, olha, uma denúncia bem clara. A gente estava gritando lá, escola sem partido, o senhor Fernando Holliday pegou o microfone e falou assim, só não vai sair o projeto porque os bolsominions ficam fazendo barulho. Ou seja, bolsominion é conservadores, tá? Ele não está xingando a direita de São Paulo, outras pessoas, ele está xingando os conservadores do Brasil, tá bom? Ele fica pegando pautas conservadoras e fingindo que defende, mas ele não quer, ele só quer saber o voto, ele só quer fazer igual o Fernando Henrique. Ele só quer o voto dos conservadores, só isso. Vocês têm, eu falo todo dia, trago aqui para vocês. Vocês têm que saber o que é o progressista, aqui ó, vidrinho vermelho, a fórmula do progressista, a fórmula do liberal ou do libertário e a fórmula do conservador. Senão vocês também vão sair merda, vocês ficam perdidos. Enfim, fomos embora. Na hora que a gente estava lá fora, o Direito a São Paulo estava lá, foi informada a Silene que eles esperaram esvaziar e botaram o projeto para votar. Não sabemos se foi. Não sei se foi. A Ana falou que está lá. A Ana é que avisou e aí o Direita quis voltar lá para cima. Quis voltar e já fecharam, a polícia já não deixou subir. Segurança já não deixou subir. Resumindo, gente, ó, Escola Sem Partido, amanhã, de novo, vai ter a votação aqui em São Paulo. De novo, amanhã aqui em São Paulo, no Jacareí. Viaduto Jacareí, número 100. Viaduto Jacareí, número Câmara 100. Municipal. Câmara Municipal. É só você mostrar o RG, você vai lá pro projeto. Vamos amanhã botar pressão. Vamos botar pressão. Precisa ir, gente. Eu nunca tinha ido. Gente. É fantástico. Não, eu fiquei com mais raiva. Sabe por quê? Um ar-condicionado lindo, banco de couro. Eles com as roupinhas deles, o iPhone, tiram sarro, olham pra gente e falam assim, ó, igual lixo, deboche da gente, deboche, falam, sai, tira, sai, deboche, vagabundos, e a maioria da esquerda, e a direita, que se diz direita lá, que é alguns ali, finge, conversa, ou seja, a gente não tem um partido conservador, a gente não tem uma estrutura conservadora, uma militância está se fazendo agora. E vocês, intervenção, gente, tá lá, vai intervenção, mas a gente tá fazendo isso daqui, ó. E esvaziou muito, desde o impeachment da Dilma, esvaziou muito. As pessoas até falam, somos civil, né? Mas se não botar pressão e ficar sempre... Tem que comparecer. Tem que comparecer, ó. É importante demais da conta. Tiririca renunciou, só resumindo a live para acabar, depois amanhã, Tiririca peidou, ficou 7 anos, renunciou hoje... E pelo menos uma notícia boa, né? Vamos agradecer. Protestante, tá? Que meteram o pau que é fascista, racista, nazista, que odiava Israel, hoje declarou que reconhece Jerusalém como capital de Israel. Como capital de Israel. Ou seja, gente, é bíblico, tá escrito aí, o cara mostrou para que veio, tá? Nós estamos sendo massacrados pelos humanistas, ateístas, marxistas e os islâmicos e os conservadores, que também às vezes não têm religião, e cristãos. Se não votasse nesse cara, se não tivesse ganhado essa eleição, a gente estaria ferrado mais ainda.
temos que torcer para a onda conservadora não ser só onda conservadora, tem que ir para a rua. Rua, 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 somos a maioria. Como na Polônia, o Japão é shintoísmo, lá não tem o cristianismo, mas o cara lá é patriota, é conservador, nacionalista. Rua, 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 não adianta. Demos muita risada, pressionamos, tomamos xingão hoje, tomamos xingão de vagabundo, mas a gente pelo menos vai lá. Eu falei assim, é a melhor coisa que acontece. Você está estressado? Olha na agenda, olha da agenda da Assembleia, eu estou estressado, estou sem conta, a mulher e etc, conta. Deixa eu ir lá na Câmara. Você vai na Câmara, pega, entra, mas você xinga, desabafa. Ufa, pelo menos você sai aliviado, sai mais barato que a academia ou um psicoterapeuta. Isso eu falo. Que eu xinguei hoje, xinguei. Minha mãe já chegou agora e falou assim, que você tá rouco. Falei, eu tava descontando, jogando sapos que engoli o ano inteiro. A dona Neuza e a Silene. Gente, vão, amanhã contamos com vocês aqui, tá? Eu fiz essa live compartilhada no Ativistas Independentes, junto com Amor pelo Brasil, tá? Provavelmente vão pegar essa live, vão colocar no YouTube e outros vídeos. Essa é a dona Neuza, que botou a namorada da Judith Butler para correr. Essa daqui que... colocado a Judith mesmo. A gente vai colocar a foto. Junto. A gente vai colocar o vídeo de novo para vocês relembrarem, tá? A Rosa aqui chegou. Olha, ó, a Luciana Duda tá falando que o Facebook tá censurando. Eu compartilhei a live e sumiu. E briguei e voltou. Valeu, Facebook. É isso que está acontecendo. O Facebook também da Nova Ordem Mundial. Tem um monte de empresas da Nova Ordem Mundial. Eu ia até falar uma coisa. Gente, começa a usar o Twitter também. É super bacana o Twitter. A gente vai poder fazer lives no Twitter, que está crescendo cada vez mais. Os americanos usam direto o live do Twitter. Tem outras opções também. A gente precisa... Quem está no WhatsApp, começa a entrar, baixa o Telegram também. O Telegram não é russo. O Telegram foi criado por 2 russos que moram na Alemanha. Então, é uma ótima ferramenta. Porque vai ter censura ano que vem. Não dá para ficar vigiando, nem salvar o Telegram. Um amigo está testando opções fora Facebook, fora WhatsApp. O Telegram tem uma coisa tão bacana que você consegue fazer a destruição da conversa depois de X tempo. Você coloca lá 7 segundos, 10 segundos, a pessoa leu, a mensagem autodestrói. E outra coisinha, só para reforçar o que o Renato falou, eu sei que muita gente não sabe, às vezes ou não conhece, é extremamente importante Estados Unidos e Israel militarmente fortes. Sim. São esses 2 que seguram o mundo. Sim, o mundo tomou um rumo terrível. Uma das razões, a violência, o terrorismo, foi exatamente pelo trabalho intenso do Barack Obama de destruir as forças e a ligação com Israel, financiando o terror em vários lugares. A agenda da ONU é mundial. Nós temos que entender que Estados Unidos e Israel forte é muito mais seguro para o mundo. Certamente. E nós temos que ir devagarinho, galgando, melhorar a situação da estrutura política brasileira, e isso vai ser feito com a Constituição Federal. Já tem pessoas extremamente preparadas fazendo uma nova Constituição. E sem Constituição nova, gente, não adianta. O Brasil, nós estamos exatamente hoje, essa confusão toda que está no Brasil tem um nome, tem um culpado, se chama Constituição Federal de 1988. Muda isso, o Japão mudou em 1946, depois das 2 bombas, Hiroshima e Nagasaki. Olha como é que está o Japão. Ó. E continua, a Alemanha fez a mesma coisa, Suíça. Então, nós temos que copiar coisas boas e corretas. Eu falo, eu já falei uma live aqui explicando que os Estados Unidos governou o Japão por 7 anos, implementou a Constituição, ajudou os partidos liberais, a forma de ser, ajudou na Coreia do Sul, ajudou na França e na Alemanha com o Plano Marshall, né? A gente não tem essa sorte, às vezes, desculpa, até meio ser ridículo, mas, pô, ataca a bomba aqui, depois refaz o país, né? Porque... Você vê, E olha só, ontem foi feito um sobrevoo, hoje, não sei se foi hoje ou ontem,
na Coreia do Norte. Caças americanos sobrevoando na Coreia do Norte. F-35, tá? Veja o caça, cada um acho que 1 bilhão, não sei, mas é muito caro o caça. E, gente, isso aqui, a Selena Carvalho, né? Se vocês colocarem aí, vocês vão ver vídeo do Suplicy, vídeo do Khalil, etc. É um ativista importante. Outra coisa que também que a gente esqueceu, o segundo semestre, também fomos dar um apoio ao Frota, né? Porque fala que ele é ator pornô, bissexual, etc. Eu falei assim, gente, os conservadores estão aprendendo. Isso é cunho pessoal, a vida dele. Ele defende as mesmas coisas de um conservadorismo, que é Deus, Pátria e Família. Ele pode fazer o que quiser na parte pessoal. Parte pessoal. A gente foi dar um apoio para ele, a Sâmia lá mandaram as feministas, agrediram a Elizabeth, a Beth que está aqui, tomou uma cotovelada, lá vai agressão. Gente, e quem ajudou na fuga das duas que agrediram foi essa Sâmia do PSOL e a Juliana, gente, Juliana isso do PT. Aí, pensa num pacto com o capeta. São essas duas. São as duas. Sâmia do PSOL e a Juliana Cardoso. A Juliana Cardoso jateou o Che Guevara no gabinete dela com o nosso dinheiro. E eu fui falar com o advogado, ele falou, infelizmente pode. Então, essa parte de unir, de dar força, se não tem coragem, se não quer sair na rua, ajuda ligando, ajuda mandando e-mail, ajuda convencendo outras pessoas. Todo mundo tem que fazer o trabalho de formiguinha. E vejam bem, a França se afastou de Deus. Está lá a situação da França. Tomou o cano. Nós temos que ter uma força maior. Essa é a força do Trump. A Melania Trump é a primeira católica a entrar na Casa Branca desde a Jacqueline Onassis. Até ano passado... Jacqueline Kennedy, tá? Que o pessoal confunde. Você não podia falar de Jesus ou Natal dentro da Casa Branca. O seu Barack Obama tinha simplesmente 11 assessores palestinos e muçulmanos, gente. A coisa é muito séria. Se vocês pararem, pesquisarem um pouco, Santo André, no Rio Grande do Sul, pedofilia, zoofilia, depois Bahia, aí vem Prumã, o peladão com criança. E não deu nada, teve um acordo, né? Depois você vai para Belo Horizonte, zoofilia lá, Rio de Janeiro, e aí para um pouquinho, uma cidadezinha chamada Cambé, nós nunca ouvimos falar, no Rio Grande do Sul, ensinando uma criança a se suicidar, mostrando como se faz um aborto para crianças. Gente, hóstias, que é para nós católicos, hóstia é o corpo de Cristo. Cristo não achava que é todo mundo bonzinho. Ele sabe que os filhos dele iam pecar, por isso que ele sofreu na cruz. Que o sofrimento dele foi para nos perdoar, sabendo que nós não somos perfeitos e somos pecadores. Então precisa entender isso. Isso é uma estratégia mundial para destruir a família. E eles tiveram dificuldade com a família, avançaram muito, e agora querem as nossas crianças via escola sem partido, né, que é o que tem que acontecer para evitar esse tipo de coisa. Banheiro transgênero, gente, isso não existe. O Geraldo Alckmin vai lá na Aparecida, finge que é católico, mas vai ver a agenda progressista do Geraldo Alckmin. Banheiro trans, Secretaria de Diversidade. E Renato, olha só, gente, para pensar. Qual é o apelido do Geraldo Alckmin nas denúncias da Lava Jato? Santo. Você sabe quem deu o apelido? Ele próprio. Então ele vive dentro da minha igreja, que se eu fosse um padre, eu pegava um porrete e saía atrás dele, para não deixar entrar. Então eles se escondem atrás de Deus para fazer a desgraça. O Geraldo Alckmin é o mais comunista de todos. E é enrustido, é falso. Chega de PSDB também, gente. Ninguém aguenta mais. Vocês têm que começar a estudar candidato por candidato. Nós não vamos ter a renovação que deveríamos de ter, porque não fomos atendidos.
Dona Neuza, eu, a Beth, várias outras pessoas, entregamos uma listinha de 14 itens para a reforma política. Não fizeram, não pegaram nenhuma das 14. Como é que nós vamos ter renovação se nós não temos voto distrital puro? Um dia, se quiser, explica o que é o puro e por que tem que ser o puro. Eles aprovaram o misto, eles aprovaram o fundão. O misto, quem vai escolher, a metade são os partidos. É uma lista fechada, é uma ditadura isso. Não conseguimos aprovar a candidatura independente. Como é que nós vamos renovar? A renovação vai ser pequena. Mas não vote nos mesmos, gente. Tem um ou outro aí que escapa. Tem vereador, deputado federal e senador aí, contado no dedo. A Tebet, que o pessoal gostava dela, falsona, bandida. Então não adianta, nós temos que pôr gente nova. A Ana Amélia votou a favor da lei de imigração, que vocês ficam entrando aqui. A Ana Amélia é gente boa. Ela votou a favor da lei de imigração, para vocês verem a denúncia. Eu estava na antiga página Corrente do Bem pelo Brasil, e o Joaquim, que hoje está no Avanço junto com o Amor, ele fez uma live com ela, cobrando ela, você votou a favor da lei de imigração. Ela falou assim, eu confio na Polícia Federal, tá? Vocês têm que estudar o passado, a biografia e cobrar o cara. Você quer saber como o cara é esquerdista? A primeira coisa que você pergunta para ele, você é a favor de a pessoa se defender ou não? Se o cara falar que não, nem esquece, não precisa mais nada, não precisa mais falar. A favor de aborto? Não. A favor do Estado maior ou menor ou não? É a favor da ONU ou não? A favor da escola sem partido? A favor da ideologia de gênero? Pronto, você já sabe que o cara é. Pronto, tá fácil de votar o ano que vem. Essa aqui é a Lu Constantino, entrou aqui, que sempre tá ativista aqui, que sempre gosta das meninas. A Lu Constantino falou, Dona Neuza Silene Guerreiras, Claudete Intervenção Militar, deixa eu ver se tem mais uma coisa importante. Chile de Clarice falou que é para usar também o Instagram, né? Isso. Ano que vem, eu não consigo... o pessoal tá denunciando aqui que fecharam a portinha, essa live, pararam de compartilhar. Chegamos no 33 compartilhamentos, mas, enfim, o Facebook está censurando. Outra denúncia, eu cheguei na câmera com o meu primeiro perfil, na hora que fui fazer a live, já sumiu o botãozinho de fazer live. Usei o segundo perfil. Vocês não sabem o que vai ser o inferno ano que vem, tá? Vocês não sabem. Vocês não sabem. Se adaptar. Mas, quer ver uma coisa, Renato? Suspenderam o Twitter do Donald Trump. O Donald Trump tem 44 milhões de seguidores. Tudo isso que nós estamos sofrendo aqui, gente, os Estados Unidos está sofrendo a mesma coisa. Por isso que é uma agenda ONU. Você pega Mark Zuckerberg, você pega Bill Gates, você pega o cara do Uber, é tudo esquerda, gente. A Coca-Cola, é tudo a mesma turma. Por isso que é difícil. Essas lives, esses ativistas, é importante demais. Então, e você saiu na rua, no supermercado, na padaria, fala com as pessoas, fala para eles o que é ideologia de gênero, pode assustar a turma. O pessoal brasileiro não se informa o suficiente. E é tanto problema que ele não quer. Ele quer ver como é que ele paga as contas dele e como é que ele faz o churrasquinho e a cerveja. Então você tem que ir lá cutucar. Tá bom? Carnaval chegando e Copa também, né? Larga isso pra lá. O pessoal preocupado com o título. Gente, obrigado por estar acompanhando. A Lu Constantino vai ser amanhã, tá? 2 horas chegando amanhã. Vamos encher lá amanhã a câmera. Vamos lá. Fernando Holliday, foi muito ridículo o que você fez, porque você sabia que não ia ser votado hoje, e você falou que os bolsominions, ou seja, os conservadores, por causa dele que não ia votar, né? Você sabe que não ia votar, tanto que na hora que você falou isso, a esquerda já foi embora, os liberais foram embora e só ficou os conservadores. Ficou até agora no final a Rosa e a Ana Cláudia lá dentro, lá passando informação. Quando pediram voltar ao direita, fecharam o partido, não deixaram entrar. Eles estavam lá até agora de madrugada, ou até agora à noite, eles votam coisa pra caramba à noite, ó. Ninguém tá lá de São Paulo, ninguém. Gente, é uma terra sem lei a Câmara Municipal. A Casa da Maria Joana. É a Casa da Maria Joana. Pena. 8 milhões de eleitores em São Paulo aptos a votar
ninguém vai à Câmara Municipal. É uma pena. O boteco tá lotado, enfim. Mas hoje a gente riu, apesar que a gente xingou, a gente era xingado, eles chamavam a gente de que vagabundo era... Vagabundo. Não, mas a gente riu hoje, a gente riu, a gente xingou, eles tomaram xingo. E vagabundos são eles, o cretino lá do PT falando que a baderna que a gente estava fazendo lá dentro, olha o absurdo, e eu gritei de lá, baderna é o que vocês fizeram com o Brasil, acabaram com o país, arruinaram. O que está baderna aqui é a gestão deles, e não nossa, nós temos que arrumar. Gente, só tem um jeito de arrumar, é pegar o touro pelo chifre. Sim. Não vai ser por osmose. Não vai osmose. Uma coisa assim, eu e a Silene somos católicos, eu sei que tem uma parte de doutrina, se Deus quiser, Deus quiser. Gente, não. Isso não é vamos pegar só um pouquinho mais do protestante. Nós temos que ir também para cima. Olha só uma coisa, um ótimo ponto isso aí. Oração. Orar e ação, gente. A turma só está rezando. Eu, como católica, eu falo, 65% dos brasileiros são católicos. Nem 5% são ativos. Se vocês forem ali na Nossa Senhora da Assunção, Padre Juarez de Castro, lá é o padre. As missas de domingo às 11 horas são fantásticas. Ele bate. Tem bandido dentro da igreja, sim. Tem padre comunista. Eu fui conversar com um dia, já faz um tempo, ele era o pároco da minha igreja, e eu não o conhecia, que eu estava frequentando outra igreja. Fui lá, deu 2 minutos de confissão, eu detectei que o cara era comunista. Nossa! Mas eu levantei, eu fiz um barulho dentro daquela igreja que você não tem noção. Hoje o pároco é outro. Então, não acham essa agenda mundial, ela precisava destruir as 3 coisas, a família, a religião e a educação. A Igreja Católica, ela, mundialmente, ela só não acabou pela riqueza que ela tem, e ela tem a origem direta de Jesus. Então, ela está firme aí ainda. Mas como que eu destruo? É forte, eu vou encher de padre comuna. E fizeram isso. Então, se você... O homossexual que tem com a tendência pedófila, passaram pelo seminário, foram validados, faz a merda e queima a igreja. Mas não, calma aí. O cara, ele é primeiro, não é padre, é homem. Segundo, se ele for homossexual, o problema dele. Aí tem a tendência à pedofilia. Ele faz o seminário, ele é validado, ele entra dentro, faz as merdas. Não, a igreja tem padre pedófilo. Calma aí. O leiteiro, quando é pedófilo, não fala. O leiteiro é pedófilo, o mecânico é pedófilo, Gente. Pois mas a nossa obrigação é combater isso. É combater. O pessoal fala comigo do Papa. Gente, o Papa, para pensar um pouquinho. Ele é argentino, já é um desafio. Mas não vamos chegar nesse ponto. O Papa, ele representa São Pedro, gente. São Pedro é a chave da nossa igreja ali. Então, é uma instituição. O que nós temos que fazer? Rezar por ele para ver se ele melhora. Não tem muito para fazer. Ele para de ser marxista, para de ser da nova ordem, porque Deus leve logo. Porque eu falo assim, ó. Eu vou falar. Eu conversei com um amigo essa semana, ele falou uma coisa assim: a década de 80 só não tinham dinheiro por causa da mega inflação, etc. Mas como ainda foi bom viver conservadorismo, porque você ia pra rua, tinha segurança, e até o Papa era bom, que era o Papa João Paulo. Era o Papa João Paulo que passava. Renata, abre um canal no YouTube e transmite nós dois. Ô Lu, a gente tem um canal Amor pelo Brasil, a gente faz a live aqui, grava, e depois coloca lá e deixa lá e espalha, tá? Mas a gente não tá querendo mais usar o Facebook, tá tomando censura mesmo. E mais uma coisa, quem puder, entra no Google, procura Agenda 2, legendado. Assistam, Agenda 2. Agenda 2. Ali conta exatamente, ele é um político americano, ele foi eleito e começou pelo pessoal do Tea Party, que é um movimento extremamente conservador nos Estados Unidos. Quando viram que os Estados Unidos está indo por ralo, criaram o movimento Tea Party, que é conservador, super bacana. Eles foram pegando o que a gente precisa fazer, pessoas boas da comunidade para se tornarem políticos. E esse indivíduo virou um congressista e ele viu lá dentro a encrenca que estava dentro da política americana e ele fez um documentário absolutamente fantástico.
ele ganhou um prêmio de $100.001 dos documentários cristãos, e é muito bom assistir, porque conta a história todinha de por que nós estamos aqui, como que nós estamos aqui, a força do comunismo infiltrada em tudo quanto é lugar, a própria ONU, e como que a gente faz para sair dessa. É importante ter a saída. E mais uma coisa, quem quer entender o Brasil, para a gente poder resolver um problema, nós precisamos diagnosticar o problema. E depois você vem com o medicamento, a solução. Quem não comprou ainda, ou ainda não leu, compre o livro Por que o Brasil é Atrasado, do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Excelente. Leiam. É assim, vai animar vocês. Primeiro você vai ter o diagnóstico. Exatamente. Façam isso. Gente, tem que ler, tem que se informar, senão nós não vamos sair dessa. A informação é tudo. Eu só vou dar uma dica de novo aqui para vocês. Você viu que a gente não quer encerrar de jeito nenhum. Não, a gente vai... o Nando Moura indicou esse documento. Só aqui uma dica para vocês aqui, ó. Aqui. Ó, tem que estudar, né? Ó, O Poder e a Ação, Faça a Sua Vida Ideal. Líderes Não Dão Ordens. E aqui outro livro que o pessoal esqueceu. Que eu voltei a ler depois que minha vida começou a andar, comecei a ler, aí eu marquei aqui, gente, a Bíblia está tão perfeita, tem Código Civil, tá aqui, ó, dá uma olhada aqui que está acontecendo hoje. Educar com bom senso, quem ama o próprio filho usa bastante chicote para no fim se alegrar. Alegria é a vida, não deixe dominar pela tristeza, nem se aflige com a preocupação. Tudo está na Bíblia, gente, a mentira escraviza, a verdade liberta. E o Apocalipse, que aproveitando o que ela falou, a ideologia a serviço do poder. Qual que é a ideologia que está a serviço do poder hoje? Marxismo. Judith Butler. E no final, o poder político absolutizado é anticristo. Vai vir então uma besta que subir no mar. A besta é o poder político absolutizado com poderes totalitários. ONU, Unesco. A besta é o quê, né? Agora, olha, duas coisinhas mais que a gente não encerra nunca. Isso aqui, esse livro, eu vou falar, gente, mas eu tenho vergonha de ser a católica que eu sou. Comecei a ler agora. Comecei a ler, vou estar lá agora. Mas só uma coisinha, Renato. Isso aqui é um livro extremamente político. Aqui está tudo. Tudo. Deus deixou prontinho. Olha só o que são as 3 coisas que eles querem destruir. É a família, a religião e o Estado. Deus definiu as 3 coisas aí. É só ler. Não, escritor, aí, pagar imposto. Você lembra que Jesus falou, dê a César o que é de César? Isso aí é dizendo que você paga imposto. Então tá tudo definido. Ele estipulou como é que a coisa funciona. E isso aqui, a Bíblia, é a fundação da Constituição Americana, que tem 230 anos... E nunca foi mexida. Se você pegar a Bíblia, na verdade, judaico-cristão, a Torá, que é o Antigo Testamento, e a parte do cristianismo, por isso que eles querem destruir tanto. E olha, eu sou fã do olho por olho, dente por dente, do Velho Testamento. Eu também. Eu e a Silene somos sanguíneos, às vezes até militância de rua, a militância de rua é complicado, não, né? Porque, porque senão a gente igual... Sai na porrada, tá? E o Brasil tem jeito, viu, gente? Nós vamos arrumar com a ajuda de todo mundo. Obrigado aqui. Já deu 4.000 alcances, mas amanhã vai subir, não vai subir. Não uso mais Over nem Unilever. Enfim, obrigado. Parabéns. Encerrar a conta no Banco Itaú. E outra coisa também, viu, gente? Burger King. Burger King é um grande financiador da Planned Parenthood, que é a que financia aborto. Então, podem ir no McDonald's, que ele não tem nenhuma pauta dessas aí. Quem gosta de sanduíche, se puder evitar Burger King, Starbucks, uma hora, Renato, tem que fazer a listona aí, colocar e o que você substitui. Boicote é importante, né? Porque, gente, quando fala comunismo é macroeconomia e marxismo é a parte de ideologia, né? A parte... É que hoje o progressista, né? É uma seita com um monte de coisa. Eles são camaleões. São camaleões. Eles estão mudando de nome. Mas é assim, na verdade, assim, a pessoa que é pilantra, bandida, invejosa, corrupta, é uma extensão de pensamento. Então ela vai para o lado progressista. É a extensão de pensamento. Deus fala mesmo. Quem vai para a direita e o esquerda, sei lá o que é. Hoje não dá para definir culturalmente. Então, quando vocês têm que botar nome,
Não andem com progressista, marxista, como diz o professor Silvio Medeiros da PUC, ele falou assim, que Saul Alinsky, né? Falou que eles fazem o niilismo político. O que é? Eles mudam o nome. É a mesma coisa. Lúcifer, capiroto, capeta, diabo, satanás, é a mesma coisa. Eles mudam os nomes, mas a função é a mesma coisa. Social-democracia, socialismo... Pois é, e agora uma coisa, o Silvio Medeiros, quem quiser procurar, ele tem dois... Escola de Frankfurt e Social Alinsky. A Guerra Política, que é do David Horowitz, que ele fez um estudo desse David Horowitz, que é fantástico. Ele fala para a molecada da PUC, vale a pena vocês assistirem. E o do Saul Alinsky, que ele também desseca o do Saul Alinsky. Já coloquei. E o conservadorismo, gente, só para eu, pelo menos, parar de falar e finalizar, é o seguinte, é manter as coisas boas na vida. Sim. A moral e tudo que tem de bom na vida. É só isso. Só conservar não tem que ter medo ninguém de nada. É só guardar as coisas boas da vida. Que é a simplicidade. Que é a simplicidade. Só finalizando, que eu até fiquei emotivo agora, que realmente... A Lu Constantino falou, João de Deus, o canto de hino do Fluminense, a benção. João de Deus, realmente, né? Esse Papa, porque ele veio da Polônia, ele ajudou a destruir o comunismo. Ele foi, Margaret Thatcher e Reagan, por trás, escondido. O Wojtyła, só procurar Wojtyła, vocês vão ver um documentário fantástico contando a história dele. A mãe dele morreu, ele tinha 5 aninhos de idade. Eu estive na cidade onde ele nasceu, que é chamado Wadowice, fica muito perto da Cracóvia, que é a região onde ele foi para lá aos 18 anos de idade, cresceu e estudou lá. Ele tem uma história muito bonita, e Wadowice é uma cidadezinha assim, tem lá a torta folhada, que tem o nome dele. E assim, era um Viva Papa, a Polônia, era um Papa de Deus. E hoje nós estamos vendo que a Polônia tem 95% de católicos. A Hungria, nós tivemos agora uma conversa muito bacana com o pessoal da Hungria, 95% de católicos, eu não sabia. O Jorge Soros é húngaro. Quando, depois do comunismo, os húngaros proibiram, eles não dão cidadania para quem deixou a Hungria, antes de investigar muito bem. Então, Jorge Soros não tem cidadania húngara mais. Ele tem uma universidade dentro de Budapeste, que o presidente de Budapeste não pode fechar, mas está fazendo uma grande movimentação e dificultando muito essa pauta horrorosa dele na Hungria. A própria Áustria já deu lá também um basta nessa questão. Direita. Nós temos a República Tcheca, a Eslovênia. Esses são os países que nós temos que nos espelhar, porque eles sofreram muito com o comunismo e eles sabem a importância de Deus, porque na época do comunismo não podia. Então, assim, o pessoal deixa bem claro, Olavo de Carvalho fala bem coisa, né? O Ocidente é o tripézinho, né? É a parte das leis romana, né? A parte de filosofia grega e os valores judaico-cristão. Se acabar com isso, filho, o Ocidente não existe. Acabou. E o conservadorismo, indiretamente, veio alguns valores morais e conservadores, veio do judaico-cristão, né? Então, quando fala Deus, mas a Polônia é totalmente católica, etc., eu não quero saber, pode ter um país que a maioria é protestante, como os Estados Unidos, porque defendeu Israel, que é judeu, e que defende o mundo, ou seja, pode ser um país inteiro de católico, e um de protestante ou de judeu, não importa. É a mesma árvore. São conservadores e vêm da doutrina judaico-cristã. Então, e por que eles estão sendo fortes e evitando? Porque eles querem islamizar o mundo, gente. As pessoas esquecem que durante 1.400 anos nós fomos perseguidos pelo Islã. Nós fomos degolados. Tanto judeus, hindus, pouco se fala dos hindus, que foram degolados também, mortos pelo Islã. 1.400 anos de perseguição. Vocês sabem quando que o califado acabou? Depois da 1946, 100 aninhos só. 100 anos que o califado acabou. Segunda Guerra Mundial, o Império Otomano caiu. E agora eles estão de volta.
Estão lá engolindo a França, engolindo a Alemanha, engolindo a Inglaterra. Graças a Deus que o Trump chegou. Eu sou de origem síria. Minha família, eu tenho familiares na Síria ainda, assim como tenho familiares nos Estados Unidos. Ninguém aqui é contra imigrante nem estrangeiro. Nós somos todos estrangeiros. Mas islamização não. E isso tudo aí, desses museus aí, é para oficializar a pedofilia. Para esses barbudos, chechelentos, terroristas virem para cá. Tá, a Lu Constantino, agora a gente vai finalizar. Lu, o nome do livro chama Donald Trump, América Debilitada. Como tornar a América grande outra vez, tá? Ainda está à venda. Esse livro foi lançado antes da eleição, tá? Ou seja, a Globo falava que 90% a Hillary ia ganhar, fake news, né? Eu comprei o livro e aqui ele mostra como que ele está pegando nos Estados Unidos. Eu vou rapidinho. 3, imigração, política externa, educação, ou seja, já está tendo doutrinação forte lá nos Estados Unidos. Direito de portar armas, que já estavam relativizando ou queriam tirar. A infraestrutura está em colapso. E o Código Fiscal, ou seja, aumentou muito com o Barack Obama o Código Fiscal, né? Enfim, a Lucena Dutra falou, traz elas mais vezes nas lives, Renato, amei, parabéns, meninas guerreiras, tá? A Lu sempre é uma aqui, tá bom? Silene Carvalho, amanhã na câmera. Amanhã na câmera precisamos de vocês. Lu, amanhã vai estar aqui. A Lu é uma das seguidoras, conheci lá na rua. Ela estava na Judith Butler lá. Outra coisa, quem teve a ideia de fazer os bonecos e quem executou, quem fez os bonecos? Nós todos. Nós todos aqui. Isso. Nós somos muito radicais. E quando você ajuda... Vem mais boneco queimado aí, se preparem. Vem mais boneco queimado aí, porque eles ficaram apavorados com os bonecos queimados. E outra, sei que tem que encerrar, mas isso é importante, porque é tudo informação errada. Quando eles falam da Igreja Católica na Inquisição ter queimado, a Igreja Católica nunca queimou a pessoa, o ser humano. Era sempre boneco. A Joana d'Arc, o Papa foi obrigado a queimá-la a pedido do rei da França. Exatamente. Então, nunca, quando fala em Inquisição, são pessoas mal informadas. Nós estamos com um padrão de jornalistas no Brasil aterrorizante. Né? Eles estão nesses grupinhos todos aí, Jovem Pan. Quando aquela Vera Magalhães fala, eu arrepio. Então, isso é lorota. Fake Guga Chakra hoje estava quase surtando ali, porque o diz Trump... que é judeu ele, né? Diz que não, ele é libanês. Libanês? Ele é libanês. Não. A mãe dele frequenta o Monte Líbano aqui, ó. Vão lá pegar a mãe dele. Ele mente demais. Ele falou que a Polônia é nazista, gente. Então, lembrem disso. A Igreja Católica queimava bonecos. E é isso que nós vamos continuar fazendo. Vai ter muito boneco. Porque eu falei, sabe o que eu falei? Eu falei, Silene... E o Aquino quer ser o convocado, ele é o nosso queimador de bonecos oficial. Exatamente. O nosso Aquino querido. Tá bom? Eu vou desligar aqui. Uma ótima noite para vocês. Obrigado. Nossa, compartilhei. Não, botei no ativista. Uma aula de história, hein? Ô, Chico! Uma aula de história. Não, acabou já. Acabou, Chico. Demorou, mas acabou. Puxa vida. Eu botei no ativista, e as pessoas estão reclamando. Quando começa a uma live estourar isso, o Facebook tira os botãozinhos. Lá nos Estados Unidos é assim, se você é petralha, é comuna e posta, fica. Quando entra alguém do Trump e posta, é removido. A menina acabou de falar, falou que compartilhou, removeu e pronto. Eu já falei para...